Bem-vindo ao Mike Como Pode. Do nada eu fiz meu corre virar plano, yeah. Visionário tipo mano com vulcano, yeah. Quebrada pensa grande, não tem engano. Se o jogo é vida, eu jogo insano. Mas como pode, falo que é real. Mente milionária, coração local. De favela pro mundo sem manual. É business com alma, é original. Sem medo, sem freio, sem drama. Mente afiada tipo lâmina. Cada sonho uma chama, cada erro mais grama. Toda grande ideia começa com uma boa conversa. Eu sou Diego Santo e vocês estão em mais um episódio do Mike Como Pode. Ao meu lado, como sempre, meu parceiro de bancada. Uma honra, como sempre, Manu. E aí, como você tá? Tudo bem? Meu irmão. Galera, o papo de hoje vai ser um papo muito interessante também. Como sempre, o Mike Como proporcionando conversas diferentes para vocês. Hoje a gente vai falar de cuidado. É assim que eu vejo, que eu estou interpretando. Cuidado, carinho, porque tem coisas que a gente carrega que é mais preciosa do que tudo. Então, você tem que ter cuidado com algumas coisas e o papo de hoje é sobre isso. Com certeza. E antes de nós anunciarmos nosso convidado, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Então, iniciando com Jogador Variedades. Então, localizado ali nos terminais Sacomã, Grajaú e Varginha, o que vocês precisarem para acessório de celular, é só ir lá. Fala que foi o Rafa que indicou aqui o do Mike Como Pode, que, putz... Bom, então vamos começar com Pereiras Burger. Então quer comer um hambúrguer de qualidade? Vai ali na rua Mário Montico, fica ali na região do Cocaia. Pode ligar lá, fala que foi aqui do Mike Como que vocês conheceram e, pô, vocês não vão se decepcionar, não. Esse episódio tem o apoio do nosso patrocinador, Açaí Islândia. Se você curte um açaí de verdade, com qualidade e muita variedade, e quanta variedade, hein? Aqui você encontra açaí tradicional, saborizado, cupuaçu, xarope de guaraná e sorvetes também, mais de 40 sabores de sorvete. É opção para todo gosto. Então faz o seguinte, aponta aqui para o QR Code que está aparecendo na tela e pede o seu agora. Depois volta aqui pro episódio. Açaí Islândia, é o melhor açaí, é aqui. Pô, você que empreende sabe, né? São muitos desafios aí que você enfrenta dia após dia, né? Banco, contrato, colaborador e tem aquilo, né? Qualquer detalhe pode travar o seu processo de crescimento. Pessoal, e nessa hora você precisa de um escritório de advocacia que possa te ajudar. A doutora Denise pode fazer isso por você e te ajudar com contrato de temporário, quadro societário, rescisão, tudo isso. Tudo isso mesmo, e isso tudo você encontra lá na DFA Advocacia, tá? Com atendimento direto, claro e sem nada de enrolação. E você que está assistindo esse episódio, não perde tempo. Se você está precisando de um parceiro assim como a doutora Denise, tem um QR Code aqui na tela, só apontar seu celular que você vai ser super bem atendido. Pô, Diegão, tava olhando aqui, cara, uma cliente nossa me pediu uma ajuda com o restaurante dela. Cara, ela tá vendendo, ela até me passou os números aqui, tá vendendo bem, tá com um bom movimento, mas você acredita que ela não tá vendo lucro, cara? Pô, vamos dar uma força pra ela? Caramba, mano, que coincidência, hein? Acabei de receber uma indicação da Priscila, inclusive, pô, é um amor de pessoa, e ela tem uma empresa chamada Tinutri, que ela faz toda essa parte de ficha técnica e tudo mais. Caramba, cara, então ela vai conseguir fazer um diagnóstico, analisar todas as brechas no negócio dela? Com certeza, ela tava me explicando que até consultoria para empresas, desde açaí a restaurante, e aí o empresário ele consegue de fato ver o lucro que ele tá tendo. Pô, então eu vou indicar pra já, porque ela tá vendendo, mas não tá vendo lucro. Com certeza tá faltando estratégia, né? Não, com certeza, e já falei com ela, já alinhei que tem um cupom Mike Como Pode, então seu cliente pode utilizar. É isso, então vou indicar. Fechado. Pessoal, e falar também do nosso patrocinador aqui com muita honra, Casa da Pizza. Casa da Pizza, tradição, todo mundo conhece. Avenida Atlântica, número 3.999, aqui no bairro, na região de Interlagos, mas todo mundo conhece aí, Casa da Pizza. Cara, outro lugar também para levar a família aí num sabadão maravilhoso, vocês não vão se arrepender. Pô, e o PIB de patrocinador tá lá no alto, né? Pô, agora vamos falar da Orb Multimídia. Então, toda a parte de produção, de audiovisual, tudo que vocês precisam. Se vocês quiserem fazer desde o comercial a um documentário, só falar com a Orb Multimídia que eles não vão decepcionar. É uns carinhas aí que faz um trabalho mais ou menos aí. Estão atendendo a Estônia agora, pra vocês saberem aí. Bom, agora, sem mais delongas, vamos anunciar o nosso convidado. E, bom, que honra, de fato. Como o Manu já descorrer um pouquinho sobre, hoje nós vamos falar de segurança, uma maneira de você blindar e outra que a parte de blindar também blindar sua mente, né? Que aqui nós vamos falar bastante, acho que, de empreendedorismo, né? Vambora. Seja bem-vindo, Anderson. Uma Obrigado, honra. boa noite, vamos com tudo aí. Vamos lá. E quem que é o Anderson? Conta pra galera. Cara, o Anderson é um cara de 46 anos, pai de 3, Gabriel, Gustavo e Valentina, não nessa ordem, a ordem é Gustavo, Valentina e Gabriel, casado, pai de família,
alguns críticos aí gostam de samba, gostam de pagode, né? Gostam de música black, gostam de festa. Agora trabalhar pra caramba, aí. Um bom brasileiro, né? Quem me acompanha sabe o tanto que eu trabalho aí. Pra ter esses hobbies, né? Empreendedor, né? Amante de carro, automobilismo, filho de José e Maria, meu pai mecânico, minha mãe doméstica e... É isso aí. Como um bom brasileiro, né? Batalhador, né? Teve família com 4 irmãos, André, Anderson, Ana Paula e Andressa. Maravilha. Família grande aí, vambora. Anderson, pô, obrigado por você ter cedido a sua agenda, ter vindo aqui. Vamos bater um papo, acho que bem legal aqui. Eu acho que vai ser uma aula para todos, né? E principalmente para nós. E aí eu acho que agora faz sentido nós fazermos aquele storytelling da sua vida, né? Vamos voltar no passado, né? Vambora. Quem que é o pequeno Anderson, da onde veio, quais que eram os seus sonhos? Cara, Anderson, nascido aqui na Faculdade Ozec. Oh, Nasci em 1979, como eu falei, filho de José e Maria. Nasci aqui na Zona Sul de São Paulo, mais precisamente ali próximo ao ponto de referência ao Sesc Interlagos. Meu pai mecânico, minha mãe doméstica. Lavei muita peça, fui de francesinha, unha preta pra escola. Cara, o Anderson é um cara que lutou muito e luta todos os dias. Acorda cedo, eu acordo muito cedo, eu treino cedo, procuro levar meus filhos na escola cedo e da escola já tomo o caminho da empresa. Hoje eu tenho a gente tem uma estrutura que me recebe lá, né? Sou diretor comercial, então eu tenho uma estrutura que eu chego lá, eu tenho roupa, tem tudo, toda uma estrutura para me receber. Mas Legal. O Anderson veio, estudei em colégio público. Para quem me conhece, estudei no Engenheiro José Amadei, do pré até a 8ª série, depois estudei no Casais Monteiro. é isso. E aí fui fazer faculdade, tive um filho super cedo, que é o Gustavo. O Gustavo tem 28 anos hoje. Tava viajando pelo mundo aí, chegou acho que domingo de viagem. Oh, que legal. Ele curte essa vibe, eu tô nessa vibe também de poder conhecer um pouco do mundo, que só trabalho também não dá certo. É o que eu recomendo até pro mundo empresarial, que a gente tava falando de lifestyle. É né? verdade. Mas, cara, fui de uma ideia, né? O sonho de ser executivo, sonho de ter boas coisas, bons carros, uma boa casa. Sim. Na minha época eu não tinha nem um par de tênis. Hoje eu tenho uma coleção com mais de 250 pares. Ô, louco, que legal. Então, até dei uma freada porque eu tenho que trocar de casa, porque não cabe mais, né? Não tem mais onde caber tênis. Aí lança, enfim. Hoje eu tento lutar todos os dias pelos meus pequenos, né? Valentino e Gabriel. O Gustavo já tá formado, vivendo, né? já é executivo numa cervejaria grande, faz o que gosta, enfim, é empreendedor também. Ele empreende junto comigo em algumas operações nossas. E é isso, fui fazer faculdade tardia depois, não tinha grana, né? Fui fazer faculdade, fui pagar minha faculdade. Meu pai e minha mãe não tinham condições de pagar. Então, em 2000 e... Deixa eu pensar aqui. Fui fazer minha faculdade com 26 anos, tenho 46 anos. Eu não terminei minha faculdade, né? Eu fiz até o 4º ano. No 4º ano eu montei um projeto e fui empreender. O sonho de executivo caiu por terra, porque não tem jeito, né? Para você ser um executivo, você precisa ter, hoje, né? Num mercado extremamente competitivo, você precisa ter uma formação muito, muito legal. verdade. E fui empreender, cara. Fui lutar, fui até buscar, porque fui montar um projeto. Não só a formação basta, né? Fui acreditar num sonho e tô aí até hoje lutando. Não paro de lutar todos os dias. Vamos embora. E na época, quando você estava na sua infância, o que transitava na sua cabeça? Porque você não imaginava, acredito, que você ia estar nesse segmento que você está hoje, né? Mas qual que era o seu sonho? Eu queria ser jogador, eu queria ser... Não, mas eu queria ser rico. Não importa qual Eu segmento. queria ter grana para eu gastar e eu queria ter carro bom. Legal. Eu ia no Fusca do meu pai. Hoje eu também tenho um Fusca, né? Mas não é o meu carro do dia a dia. É um troféuzinho que a gente tem lá. E depois tem a história do Fusca também, que esses meninos já contaram esses dias. Mas na minha infância, cara, eu via, tipo, eu descia... Meu pai era um cara maluco, assim. Do nada ele chegava em casa e falava, vamos pra praia. Pegava os 3 pequenos, na época nós éramos em 3. O André, eu e a Ana Paula. Ele colocava a turma pra dentro do carro e falava, ó, vambora. Bora pra praia.
Mas pra onde? Não, ia sem destino, vambora. Que legal. E aí eu via, né? Pô, tinha um Fusca, aí passava aqueles puta carro, Opala, veraneio. Fala, pai, por que você não compra um carro desse? Não, compra você quando você for grande. Aí, ó. Vai me marcando, que eu sou daquela época que você tinha roupa de sair, né? Opa. Então, pô, você tinha roupa de sair. É o você evento, tinha o comprar roupa de tênis Natal, pra- né? É isso. Então, tive um sonho, né? O sonho de ter. Legal. O sonho de ter, né? Lutar para ter. Não é simplesmente ter, é lutar para ter. Então, esse sonho até hoje é presente, em ter. Em lutar. E não é vergonha nenhuma em você ter. Você empreender, você buscar. Né? Você tem que lutar. Hoje tem uma turminha que acha que é fácil. É verdade. Então, acho que eu tenho eu trabalho desde muito novo, né? Então, eu trabalhei na oficina do meu pai durante muito tempo, né? Meu pai era meio que um cara meio acentuado nas palavras, assim, meio bravo, entendeu? Talvez tenha um pouco disso dele. Mas ele falava, você quer ter alguma coisa, você trabalha. Eu fui trabalhar. Chegou um ponto que aquele salário já não comportava a vida que eu queria ter para mim. Fui pai muito cedo. Fui pai com 17 anos, eu saí muito cedo de casa. E aí tem uma passagem na minha vida que eu não vou esquecer nunca. Né? Eu estava num ponto de ônibus com meu filho, com o Gustavo no colo, e passou um amigo numa chuva lascada. Passou um amigo e buzinou. Isso marcou na minha vida. Eu falei, não. Ele buzinou? Buzinou, eu estava num ponto. Pô, nem Ele pra parar, passou, né? Só deu um toque. chovendo, eu com meu filho no colo. Eu falei, cara, eu não quero essa vida, não é pra mim, não. É, E aí foi sonhando e lutando. Fui trabalhar numa empresa sim. do grupo Dow Jones, trabalhei numa revista de economia, né? Fui assistente de operações. Imagina, você falar com o mundo inteiro sem falar uma segunda ou uma terceira língua. Nossa. Falava com a América Latina inteira, falava com os Estados Unidos, E como falava você com a se virava, Europa. assim? Cara, Brasil, né, cara? Brasileiro, não tem jeito. Dava um jeitinho, aí todo mundo falava inglês no escritório, aí você vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Caramba, que legal. E no final resolvia tudo. No final resolveu. Meu departamento era um departamento que meio que, somadas as devidas proporções, tudo caía lá. Entendi. Tudo era Era o lá. resolvedor de problema. A circulação lá, o fotolito era lá, a reportagem terminava lá e toda a parte administrativa era tudo lá. Então eu tinha que ser. Fala com o Anderson, fala com o Anderson. Era mais ou menos isso. Resolvia tudo. Né? Caramba. Departamento de operações Uhum. resolvia tudo aquilo que os outros não resolviam. Então, Imagino. problema, entrevista, salas, aluguéis. E você era desenrolado nisso, Tinha né? que desenrolar. E eu tinha 17 anos. Caramba. Achei que você tinha 20 e poucos, não? Não, 17 anos sem formação acadêmica. Uhum. E a turma, a galera de fora, nunca esqueço. Teve uma mulher chamada Vitória, americana, e ela achava que eu tinha 30 anos. Aí quando ela chegou no escritório, ela falou mais ou menos assim, mas você é um garoto, um ninho, né? Falou em espanhol, né? Você é um garoto, você é muito novo. Quantos anos você tem? Ela achava que eu era 30. Ela falou, Vinha, eu queria te conhecer, porque ela se espantou quando ela me viu. Ela falou, meu, você tem uma mega responsabilidade. Então a responsabilidade veio muito cedo. É. Não só com o nascimento do Gustavo, né? Mas meu pai sempre cobrou a responsabilidade da gente. Sempre foi muito sério, né? Não tinha muitos sorrisos, não. Imagino. Meio que não era linha dura, velho, era linha dura pra caramba. E pensando nessa parte de referência, né? Você fala muito do seu pai, isso Sim. é muito bonito, inclusive. O seu pai sempre foi a sua maior referência, você diria? Cara, assim, meu pai, ele ensinou muita coisa pra muita gente, não só pra nós, né? Na minha rua lá, acho que saiu meu tio, meu outro tio, meus primos, saíram muitos ajudantes de mecânico lá, né? Então, foi uma referência, né, durante muito tempo, Sim. mas com o tempo vieram outras, né? A força que a minha mãe teve e tal, depois do falecimento do meu pai. Teve a minha irmã muito nova, praticamente criou a Andressa sozinha, então... Mas a referência do seu José Alcino Borges foi pesada. Imagino. Porque ele era um cara muito sério, nos momentos sérios. Meu pai teve um problema de alcoolismo, né? Então ele às vezes passava do ponto, às vezes não, muitas vezes passou do ponto. E isso acabou gerando um problema na família, briga, enfim, é coisas que hoje eu lembro com um sorriso na cara, né? Vou fazer Claro. Foi a época dele. Meu pai era a época de qualquer... Eu também sou assim, né? Qualquer motivo, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco. Entendeu? Mas meu pai era um cara muito louco. Ele conhecia vocês aqui agora e falava, meu,
Eu tô querendo ir ali no Paraguai, um amigo tá querendo me ver. Não tinha ninguém, pegava o carro e ia. Arrumava 3 amigos. Não tinha tempo ruim. Ia embora, vou fazer uma pescaria ali, ficava 5 dias fora, deixava minha mãe falando. E vamos embora. É outra escola, né? Uma outra cultura também, né? Outra cultura, totalmente outra cultura. Meu pai era um cara meio maluco, assim, mas era nos momentos de seriedade do trabalho dele, ele exigia muito da gente. Então, meu pai era um mecânico, né? Imagina, ele tinha uma oficina que cabia basicamente um carro. Nesse um carro, gerava 5, 6 outros carros na porta, então ficava aquela fila de carro. E ele meio que assim, ó, só amarelo. Meu pai era branco, né? Minha mãe é mais negra e tal, mais pretinha. E aí falava mais ou menos o seguinte, falou, eu sou amarelo, mas eu não sou trator. Não dá para fazer tudo, vem amanhã. E ele ia tocando a vida dele assim, tocou a vida dele assim até o dia que ele... Meu pai faleceu nos meus braços. Caramba. Então, me ligou, então, 6 horas da manhã eu recebi a ligação, enfim. Mas vamos pro próximo. Então, a gente entende. Ô, Anderson, e aí assim, quando você entrou nessa empresa grande, que você começou a falar aí com praticamente a América Latina toda, você ficou muitos anos, você investiu nessa profissão? Cara, na América Economia eu fiquei... cara... Na verdade, a história é começa um pouquinho antes, na Xerox do Brasil, aqui ali onde era na Interlagos, aqui no 3501. Marcelo, né? Isso. Do lado do Padre Marcelo, hoje é o Santander lá. Sim. Né? Começou ali. Eu conheci uma pessoa, fui trabalhar numa diretoria, eu era office boy. Fui trabalhar na maior diretoria da Xerox do Brasil, ali naquele segmento. Era a única diretoria que não ficava na matriz, que era no Rio. O seu Renato Ferreira. E aí eu conheci uma pessoa chamada Laura. E essa mulher me abraçou, velho. Ela virou minha mãe executiva. Que legal. E ela meio que fazia coisas por mim, assim, do absurdo. Então, nos dias de hoje, vamos falar que eu ganhava um salário mínimo. Ela fazia os gerentes da área complementar o meu salário. Ela veio falar com a minha mãe, e eu era muito sério. Ela veio na minha casa, por que eu não sorria. E eu estava ali para aprender. Eu queria aprender isso com 14 anos. Eu tive uma frustração muito grande com o Senai. Imagina que eu passei no Senai, mas eu completei 15 anos. Fui para o Senai 3 dias, depois fui retirado da sala. Então, o meu sonho era fazer o Senai, era ser o torneiro mecânico, o eletricista, que na época eu passei como eletricista. E eu fui tirado do Senai. Meu primo, que teve a oportunidade de ficar, cara, se perdeu no mundo, não ficou, não deu continuidade, e eu queria aquela oportunidade. E aí eu trabalhava numa agência de emprego em Santo Amaro, como office boy. Naquela época você tinha que levar... Os arquivos, né? O passe, lembra o passe no ônibus e tal? Eu tinha que levar nas empresas, eu fazia esse malote e tal. E aí surgiu essa vaga na Xerox. E eu fui lá, concorri à vaga e a dona Laura me escolheu. E aí a dona Laura, falava acho que 4 ou 5 línguas. Caramba. Era uma secretária executiva assim, brava, temida na Xerox. Mas ela era uma parceirona, uma mãezona que eu tive na vida. E ali eu vi os executivos, a gente tinha acesso aos ganhos dos caras, entendeu? Viagens, viajava para dar treinamento. E aí você vai começando a entender o mundo dos executivos. Só que a escalada é muito difícil, né? Aí teve uma coisa que aconteceu meio desagradável, que o pessoal prometia muito, não na diretoria, mas depois eu entrei para a Xerox numa contratada. E isso acabou virando uma promessa. Aí fui trabalhar com um amigo meu, que hoje está no mesmo segmento que o meu, que é o Robson, que eu sou compadre dele, sou padrinho de casamento. Legal. Robson, depois olha aí, um beijo para você, que esse cara tem muita história legal com ele. E hoje o Robson é executivo. O Robson foi meu chefe na Xerox do Brasil. E ele um dia virou para mim e falou, cara, só promessa. Cara, aquilo vai te frustrando. Você... E te marcou aqui o programa. não, vai te frustrando. Real, né? Vai te frustrando. E toda aquela bagagem que eu tinha, eu entrei com uma série de soluções. Já naquela época, eu já comecei devido a dona Laura me pagar vários cursos. Então, imagina, ela mandava eu fazer um curso desde um fax, que a Xerox tinha esses equipamentos de alta performance, né? As copiadoras, as impressoras de alta performance. Era uma das maiores empresas naquela época, né? E eu entrei na maior diretoria aqui, cara. Então eu tinha meio que eu era um assistente de diretoria, mas eu não saía pra rua,
Entendeu? Ela já naquela época já me dava muita responsabilidade para eu tocar. Então, todo o curso que a empresa oferecia, vinha gente do Brasil inteiro, ela me colocava, dava um jeitinho de colocar lá para dentro. Foi um anjo na sua vida ela, né, cara? Foi, cara. A bicha era brava. Mano. A bicha era brava. Mano. Ela não dava espaço para mim, não. Mas me chamou para ir pra feira. E ela saiu. Ela saiu? Ela saiu e ela falou, aonde eu for, você tá comigo. Ela saiu, foi para a revista América Economia, que é um dos grupos que eu falei, do Dow Jones. E, cara, ela me levou. Imagina que eu ganhava, no dia de hoje, R$1.000, ela me chamou para ganhar 10. Tô louco. Com 17 anos. Então, foi um anjo mesmo na sua vida, Assim, né? proporcionalmente Sim, era isso, pra vai. época, né? Eu nunca vou esquecer, acho que eu na Xerox eu ganhava, acho que era 185 URVs ou 165 URVs, né? Da época, ó, tô ficando velho, né? Antigo, né? Era nem o real. Era, acho que a unidade real de valor, não é isso? É. E aí ela falou, vem pra cá. Ela falou, não, você é meu assistente e eu tenho uma vaga pra você aqui. E aí fui pra lá, cara. Fui pra América Economia ganhando, tipo, 10 vezes mais que eu ganhava. Eu lembro até hoje, fui com um salário de R$1.250, já deu uma mudada gigante na minha vida. E aí houve a mudança geral, né? Comportamento, terno, gravata. Ambiente, né? Eu era um executivo lá, né? E aí, logo depois, ela teve um outro aumento salarial, e aí me ensinou mais coisas, e mais responsabilidades, e eu tocava o departamento até na ausência dela. Então, foi uma escola legal, assim. A Xerox foi uma grande escola para mim, né? Como para muita gente também, o próprio o Robson, a gente, depois fui trabalhar com o Robson nessa época aí que você tá maluco. Ensinei gente já, viu? Tem muita gente que está no segmento, não só de blindagem, né? Outros segmentos que eu pude transferir, aí eu continuo dando treinamento para pessoas até hoje, mais voltado para o segmento de blindagem. Para minha equipe eu falo sobre finanças, né? Falo um pouquinho sobre empreender, acreditar no sonho, enfim. E Anderson, é bem legal porque se tem sempre essa visão de que você sendo CLT, né, você trabalhando dentro de uma empresa, as pessoas pensam que, não, para empreender eu tenho que pedir demissão. Não, tem como você intraempreender, né? Que é, de fato, você internamente, né? Eu acho o seguinte, eu falei isso agora para uma vendedora, de uma parceira minha de um grupo, eu comprei um carro com ela hoje, e eu falei para ela, empreender é acreditar no sonho. Mesmo sem dinheiro, você tem que acreditar. Eu não tinha dinheiro. Não que eu tenha hoje, pelo amor de Deus. Tá? Então, assim, mas eu acreditei no meu sonho. Eu acreditei, fui atrás, passei por por dificuldades, mas levanta, sobe, desce. Mas eu falo, você tem que hoje acreditar. Qual que é o problema das pessoas hoje? O imediatismo. É verdade. Monta um projeto e aquele projeto morre. Monta um projeto e o projeto para de acreditar. Então, se você está hoje no extremo sul da Zona Sul, a gente não está aqui, onde nós estamos, não é no extremo sul. Mas se você começa no extremo sul e te dá uma oportunidade de você mudar, de você crescer com os pés no chão, sem passar por cima de ninguém, com respeito, e você consegue achar um caminho, acredita e vai, velho. Vai que vai dar certo. Quantas lojas de carro você vê pequenininha? A gente fala sempre, hoje o cara da palavrinha da moda é o hype. Quem é o cara mais hypado hoje do mundo dos automóveis? Tecar. Mas, cara, ele mete a cara todo dia. É mesmo. Eu vi ele falando, eu acho que foi ontem, ele falou, cara, acho que ele tem mais de 15 programas gravados já. Deve ter mais. Constância, né? Eu vejo por mim lá, com os meninos lá, o Gustavo e o Gabriel. Cara, a gente produz conteúdo todo dia. E é uma coisa que eu queria fazer. Eu quero montar um canal voltado para o mundo dos veículos blindados. Né? Há 20 anos atrás, a gente tinha aí, 25 anos atrás, nós tínhamos 300 carros blindados, 200 carros blindados por ano. Hoje são mais de 50 mil. Nossa, louco. Tem blindadoras hoje, parece um número pequeno, tem blindadoras hoje que soltam 600 carros mês. Caramba. 600 veículos blindados mês. Imagina. E eu falo sempre para as pessoas, antes da abertura do nosso bate-papo, você viu o que eu falei para vocês? Cara, tem vida de segunda a sexta. Tem vida de final de semana. É. Cara, eu não quero
trabalhar no regime de escravidão e nem que as pessoas que trabalham comigo. Sim. Então eu falo, vamos se esforçar de segunda a sexta para a gente não ter que sacrificar o nosso sábado e domingo. O nosso sábado e domingo, família, para aqueles que têm. É verdade. Para aqueles que não têm, descansem, vá viajar, Tem algum hobby, né? Alguma vá coisa. comprar, né? Ganhou dinheiro, vai comprar. Ô, Anderson, eu, assim, dentro do nosso papo, eu percebo aqui que você é um cara muito resiliente, né? Assim, a vida te fez ser resiliente, né? Por ser pai muito novo. Sim. O teu pai que te ajudou com muita disciplina. Você teve essas bênçãos aí de Deus, né? No caso dessa... Isso é verdade. Dessa tua chefe que te ajudou. Mas, cara, o ser humano, normalmente, né? Ele é dado ao comodismo, à zona de conforto. Porque, cara, eu conheço bem, a gente é executivo também numa grande empresa. Tem muito cara que quando encontra uma zona de conforto e ainda vê uma possibilidade de subir uma rampinha naquela zona de conforto, ele fica por ali. E hoje eu sei que você é um empresário, que você empreende, mas como que foi quando você decidiu falar, não, cara, eu tô bem aqui, mas eu quero empreender, eu quero alçar novos voos? Porque você tinha já, né, pelo que você está dando a entender aqui, uma situação confortável e que você poderia até crescer mais. Cara, na verdade eu nunca tive uma situação confortável, né? Eu cresci de uma maneira muito rápida. Exponencial, né? No segmento. Algumas pessoas, e eu falo sempre, monta um projeto. Traz para o papel. Porque às vezes o cara tem um projeto, ele está guardado aqui. Esse projeto ele tem que ser mostrado aqui, ó. Tem que ser mostrado para as pessoas. O que eu fiz, eu nunca vou esquecer. Então, eu estava na faculdade, eu estava ganhando uma grana já, né? Eu vim de uma blindadora que quebrou, o dono não pagou ninguém. Eu saí de lá, tive uma oportunidade aqui com uma turma aqui de Santo Amaro, né? E aí, peguei a carteira, já que eu estava lá e ninguém estava mexendo, e comecei ali. Ali foi uma escala. Eu nunca achei que eu ia ser vendedor. Entendeu? Hoje a minha meta é vender um carro por dia. Hoje eu vendi 6. Caramba. É legal, tem dia que eu não vendo nenhum. Eu vou ficar frustrado, mas eu já vendi 6 ontem, então tá tudo certo. Então o meu mês começa a fechar no dia 20, termina no dia 31, a hora que for. Entendeu? Então eu tenho uma estrutura hoje para ficar ter um pouquinho mais de paz, mas não é fácil. Sim. Então às vezes eu peito negócios, eu vou para cima, às vezes como todo e qualquer empresário, você quer que dê certo, né? A gente faz para dar certo. Pode ser que em algum momento você encontre pedras no caminho, mas você tem que afastar essas pedras e seguir, né, no foco. Grande parte das pessoas, como eu falei há pouco tempo atrás, é o quê? Ela desiste no meio do caminho. Imediatismo, né? Às vezes a oportunidade já está no próximo passo. Um outro grande empresário vai te enxergar. A gente vê aí muita coisa na TV, esses Shark Tank da vida. Sim. Às vezes o cara não tem o conhecimento, ele tem a vontade, ele tem o produto e ele mesmo não consegue seguir. Hoje é muito difícil. Sim. Por exemplo, eu nunca trabalhei com banco. Pela primeira vez na minha vida, hoje a gente trabalha com banco, a gente consegue... Eu vi as blindadoras fazendo algumas coisas, parcelamento, cartão, são da Stone, entendeu? Pô, do automobilismo pro empreendedorismo, foi um sentido contrário. Vocês perguntaram para mim, depois vocês vão perguntar como é que eu caí na história do automobilismo. Depois eu conto para vocês. Entendeu? Mas vamos lá. Então, assim, cara, tem um monte de coisinhas que você tem que ir começando o alicerce. Não dá para você começar no primeiro... Na cobertura, né? Não dá para você começar pela cobertura. Então, tem muita gente que já quer sentar na janela, né? A gente sempre fala, pô, o cara já caiu na janela. Chegou agora, né? Eu peguei ônibus pra caramba na minha vida, irmão. E pega até hoje, não tenho vergonha nenhuma de falar. Se tiver que pegar se for mais rápido, chegar de metrô, eu venho de metrô, zero problema. Esses dias eu fui pro estádio, fui ver meu Corinthians lá. Falei, não, me larga aqui na estação. O meu motorista falou, você tá ficando louco? Vou te levar lá. Falei, amigo, você não vai chegar lá nunca. Precisa nem, eu me viro. Atravessar a cidade. Tem essa frescura, não tem essa vaidade. Sim. Claro que você tem carros confortáveis e tal, anda de carro blindado. Mas, cara, peguei ônibus pra caramba, mão calejada de ficar segurando ali. Lá, né? E era uma raiva que eu tinha na minha vida. Uma das raivas que eu tinha na minha vida é andar de ônibus. Era a vergonha da minha vida. Andar de ônibus. Então, eu fui atrás pra ter o mínimo de conforto. Então, pô, esses dias eu tava com 4 carros. Meus.
Cara, carro que entra pra negócio, eu não me apego. Eu me apego à minha família. O cara fala assim, quero, tchau. Eu não me apego. Já. Vai embora. É material só. É material. E Anderson, eu acho que o segmento de auto, né, no caso, assim, carro já estava na sua veia desde o seu pai, né? Já vem... DNA, né? E você já tinha essa ambição de quando você fosse empreender ou se você fosse começar, sempre você mirava para esse mesmo segmento? Não, cara, se eu te falar, eu caí nesse segmento aí de paraquedas total, irmão. Caramba. Paraquedas total. Eu era projetista da Telefônica. Aham. Sim. Vocês lembram da Telefônica? Sim, com certeza. Faz o A 21, Telefônica, né? Telefônica quando veio pro Brasil, pô, eu sou da época que só um vizinho tinha telefone na rua. Não, ter telefone era ter patrimônio, né? Você É, comprava a linha, Gustavo, eu lembro até hoje. A minha era, no dinheiro de hoje era tipo 42 mil reais. Aí foi caindo. Eu lembro que quando saía, vai ter o plano de expansão. Eu pegava aquelas filas enormes pra você pegar uma senha. Nossa, eu vou ter um telefone em casa. Cara, isso caiu por terra. Eu lembro do meu pai fazendo essa correria pra ter um telefone. Tinha em aqueles casa. caras que tinha 30 linhas. Sim. O cara recebia aluguel por mês, lembra? Era tipo locação de uma casa. A linha era uma locação. Você tinha uma casa com um telefone, você era rico. Era o Eu cara, lembro né? da telefone Era de aí. escada que você mexia na internet e fazia aquele barulho. Não, isso aí já é modernidade, irmão. Você não tá entendendo. Não tinha linha. Na minha rua, tem um vizinho meu, Rodrigo, Didi, meu amigo de infância. Na casa dele tinha telefone. Então, pô, o cara já era rico. Era bacana, né? Já na casa do Amauri, lá da minha rua, lá, o Amauri hoje ele faz aquelas caçamba, tem caminhão de caçamba aqui no bairro. Aí, pô, aquele cara era rico, o cara tinha um Del Rey, irmão. Del Rey zero. Carro, sabe o que é um Del Rey? Um carro Del Rey? Depois pesquisa aí pra você ver. É um carro feio, horrível, entendeu? Só que Da quem época, tinha- mas ele tinha um zero, ele era o rico da rua, entendeu? Então, Aí tinha um telefone e um delay. Putz, o cara tá tava muito maluco, rico. tá maluco. O cara que tinha um telefone era o rico. E aí conta um pouquinho mais. No caso, quando foi que você decidiu, vou fazer a faculdade? E por que isso surgiu também, assim? Cara, Vou fazer, vou ir pra frente mesmo. Assim, o sonho de fazer a faculdade sempre foi presente na minha vida, mas eu não tinha condição, né? E aí eu fui sair de uma blindadora, eu fui cair de paraquedas no segmento, eu era projetista da Telefônica, só para terminar. Eu era cadista, AutoCAD, eu fazia desenhos. Então fazia desenho técnico, né? Eu fazia o desenho para o cara fazer a execução do cabeamento na rua. Então, mas eu era muito bom, eu aprendi muito rápido aquilo. E eu nunca fiz curso de AutoCAD. E é Autodidata, né? autodidata. Pô, mas eu fazia aquilo pra caramba. Fiz isso. E aí, um belo de um dia, no meio de uma bagunça, de uma festa, eu tava na minha casa, eu já tinha o Gustavo. E aí tava rolando, cara, uma bagunça na minha rua. Uns caras pulando em teto de carro. Som alto. Aquela maluquice. E aí, rolou primeira vez, segunda, terceira vez. Aí um cara chegou e falou, meu... que é isso aí? Desce aí, vem pra cá. Eu falei, cara, faz o seguinte, eu vou tomar um banho. Tem cerveja na geladeira. Se vocês quiserem subir, os caras subiram. Cara, quando o cara subiu, tem um amigo meu, o João, ele tem empresa aqui também. Vou pedir pra ele vir aqui. Opa, queremos o você João, aqui, João. Já tem uma lista aqui de pessoas que nos convidar. o João, ele tem empresa do segmento fitness, faz roupas que aqui legal. em Veleiros. O João e o Davi. Um abraço pra vocês. Aí, pô, o João, sabe aquela guerrinha de bairro? Sim. Que o fulano não podia pegar a menina do bairro, mas aí ele ia lá e tinha aquela briga. Rua de cima, e rua aí, de baixo, rua de cima, rua de baixo. E aí eu briguei com esse João, cara. Pô, e aí? Cara, quando eu tô lá, quando eu saio do chuveiro, morava só eu e o Gustavo. E aí um desses caras falou, meu, o que você faz aqui? Eu tinha 4 computadores, imagina. Naquela época, tela de 21. Hoje, computador, você põe a tela que você quiser, né? Então, eu tinha tela de 21. Cara, pô, meu, o que você faz aqui? Eu falei, cara, eu sou projetista da Telefônica, eu trabalho naquela época, não tinha o tal do home office. Não existia, Eu né? já trabalhava em home office naquela época. Tava Você muito tem à ideia? frente do tempo. Então eu pegava os projetos, que o cara fazia o levantamento de rua, levava para lá e transformava em projeto digital. Que legal. Então, a gente tinha uns computadores e o cara me perguntou. Aí quando eu saio do banheiro, quem tá lá com o pé na parede branquinha? O João. Fui te buscar. O João fez, irmão, tá fazendo o que na minha casa aqui, cara? Pé na parede. Aí, hoje é meu amigo, né? A gente estudou junto, tal, lá no Casais.
Enfim, foi assim que eu caí nesse segmento. Um cara chamado Bruno falou, cara, lá na empresa tá precisando de um cara que mexe com isso aí. Dessa situação aí. No meio dessa bagunça da festa, o cara falou, Cara, foi muito aleatório, mas... você já ouviu foi falar em muito blindagem? Caramba, Eu não. Você gosta de carro? Eu falei, pô, meu pai é mecânico. Eu tinha um Fusca azul, o famoso azul calcinha, né? Aí ele falou, cara, vai lá, quem sabe não dá pra você. E eu tava meio chateado com esse negócio da área de projeto, porque a gente terceirizava para uma terceirizada que não nos pagava, aquelas coisas aí, enfim. Aí, resumindo, fui lá, fiz a entrevista, o cara falou, entra. Cara, quando eu cheguei, imagina, você entrar dentro de uma blindadora, piso ultra limpo, as ferramentas, todo mundo uniformizado. Milimétrico. E só nave. Cara, aquilo ali foi o... Só que eu ficava numa sala, cara. Ficava trancado. Ficava trancado numa sala, todo de branco. Aí os caras falavam que era o setor de projeto, né? Desenho técnico. Sim. E os caras da produção não podiam ter acesso a gente e a gente não podia ter acesso à produção. Que sacanagem. Então o cara chegava e falava assim, ó, É isso aqui. é isso aqui, desenha isso aqui. Aí tinha uma maneira, né, que a galera usava naquela época de desenhar. Sim. Era uma maneira muito arcaica e eu tinha a maneira que eu desenhava para telefônica. E é a maneira que todo o mercado usa até hoje para desenhar as peças de projeto, que eu que criei esse espaço lá e eu comecei a desenhar no Seu mercado. método era mais atual. Mas muito. Imagina que a gente, para desenhar um carro, demorava 3, 4 meses. Com teu... 5 horas. Nossa, Deus do céu. você já tinha criado uma inteligência artificial já. Você levou os caras pro futuro. Mas muito. E aí eu falei, cara, eu tenho uma maneira de fazer. Mas até eu colocar, implantar essa maneira de fazer, foi difícil, cara. Tinha um cara que trabalhava com a gente lá, meu Deus. É outro cara que fez eu passar muita raiva. Nossa, o cara travava. Não vai dar certo. Não, e aí? As peças, né, a composição de blindagem, ela não tem uma exatidão. A gente trabalha com sobreposição. O que significa? Você não trabalha com materiais Encaixe, né? testa a testa, né? Entendo. Você trabalha com sobreposição. Então ele não precisa ser exato. Cara, imagina, eu pegava a modelagem dos caras, eram as coisas mais... Vocês vão dar risada aqui. Os moldes vinham em cartolina com desenho de 3 dedos assim, ó. Mais 3 e o dedo do cara no molde. Cara, pegava isso. Ô, louco. E aí eu falei, cara, mas não dá para eu desenhar isso aqui Sim. numa peça. Eu preciso jogar isso em medidas, né? Milímetros. Sim. Que a gente faz a escala das peças e tal. E aí criei um método, né? Criei esse método, isso, sei lá, 2000 e trilili. Eu falei, vai dar certo. Aí um belo de um dia, aproveitei que estava no meu computador, o dono chegou, nova contratação, esse cara aqui veio com um método diferente e tal. Veio com a patente Aí eu falei, alta, agora é a hora. E o cara me segurando, né? O cara me segurando. Aí ele falou, tem uma peça aí que você já desenhou? Eu falei, não, mas eu posso desenhar uma agora. Aí, quanto tempo você demorar para desenhar essa peça aqui? Aí eu nunca vou esquecer. Era uma proteção de limpador de para-brisa do Audi A3. Cara, isso aí demorava tipo 3 horas para desenhar. Enquanto o cara tava falando comigo, a impressora já cuspiu na Você peça. fez. A impressora já soltou a peça. Caramba. Cara, mas isso aí tava pronto? Eu falei, não, acabei de fazer. Só que o CAD é muito comando. Então, tecnicamente, o cara tava falando comigo e eu já dando os comandos com a outra mão. Apertei, peguei as medidas, já tava carrego em cima do molde. E aí já peguei as medidas, coloquei. Falei, gostei disso aqui. E aí eu passei a fazer isso. Então, vamos falar. Eu falei em 5 horas, mas vamos falar que a gente passou de 3 meses para 10 dias. E aí, com o passar do tempo, o mercado começou a entender o que eu estava fazendo. Aí veio um cara, que era na época um dos caras mais bagunceiros do nosso segmento, nem sei se ele está vivo. E ele falou, ele me chamava de Hannes. Por quê? Baiano. Nosso segmento só tinha baiano. Na cabeça dele. Nosso segmento tem muito baiano. Caramba. E aí ele falou, pô, cara, tô precisando de um cara assim lá na outra empresa. Você não quer ir pra lá, não? No meio da empresa que eu tava. Pô, ganhava R$500, cara. Ganhava R$500. Caramba. Aí eu falei, cara, qual que é a ideia? Ele falou, não, você fazer todos os projetos que tem muito carro lá e muito carro parado. E aí,
Pessoas, de novo, pessoas. Conheci um outro baiano chamado Zé Paulo. E ele pirou no projeto, da maneira que eu desenhava. E ele falou, cara, quero ser engenheiro. Ele era coordenador de um setor de segmento de corte e dobra, né? Sim. Que a gente chama de aço. Ele falou, cara, quero ser engenheiro. Como é que eu faço para aprender isso aí? Eu falei, cara, vai fazer uma engenharia. E hoje ele tem uma empresa que fornece para o mercado, é engenheiro. Então ele se espelhou em mim, eu se espelhei nele. Eu fazia o melhor desenho e ele fazia o melhor projeto. Ele fazia uns moldes assim, eu aprendi a fazer molde com ele. Virou Bebeto e Então, Romário da... de um cara que não podia sair de uma sala, Você ganhou. porque o dono não autorizava, eu fui para o processo de produção, entender o lance dos mais 3 dedos, poder melhorar aquilo, que os moldes chegariam na minha mesa melhor, de uma maneira melhor. Eu passei a desenvolver o método que eu tinha, que era o meu oposto lá, que era um menino que trabalhava comigo, eu não vou citar nome, que eu não sei se ele está no meio do mercado, mas ele era muito contra. E aí teve um outro cara, que hoje ele está na maior blindadora do mercado, que é o Miro. O Miro falou, faz. Viu que o negócio ia... Isso. E aí deslanchou. E eu passei do Anderson, desenhista, simplesmente copiar, que vinha muita coisa errada, né, da produção. Sim. Vinha os moldes de uma maneira... Eu sempre fui muito caprichoso com isso, desde a época do Pipa. Então, para você fazer um As Pipa, tinha que ter varetinhas. tudo alinhado milimetricamente para não fazer... Eu sempre fui assim. E meu pai também sempre exigiu muito disso. Meu pai era daquele cara, eu costumo dizer isso até nos treinamentos que eu dou. Meu pai era aquele cara que fala assim, levanta. Eu falei, mas não tem nada para fazer, pô, hoje é sábado. A gente dormia até um pouco mais tarde e minha mãe falava, né? Morava numa casa pequenininha, quarto e cozinha. Falava, ó, deixa os meninos dormir. Não, levanta. Mas não tem nada para fazer. Ele falou, arruma sua cama. Eu falei, mas eu tô deitado, então levanta e arruma. O homem era firme. O cara era embaçado. Então, assim, cara, aí essas coisas vai te colocando numa disciplina, né? numa disciplina, vai te colocando numa regra. E fica na fui alta ensinando performance, pessoas. Fui ensinando pessoas. E aí fui me desenvolvendo no segmento. Aí fui de projetista para desenhista, desenhista. Montei a minha primeira empresa. Lá com 20 anos. 20 anos. 20 anos. Caramba. Eu montei uma empresa que prestava serviço para outras empresas do mercado. E aí o mercado começou a me enxergar que eu tinha os projetos. Então eu fazia o projeto para você, para ele, para terceiro. Chegou uma hora que o cara falava assim, não, eu quero que você faça o meu projeto. Pedir Eu falava, exclusividade. exclusividade. Então eu falava, cara, você me entrega a tua modelagem. E aí o cara perdia tempo para fazer a modelagem dele. Eu falava, cara, posso ir aí? Aí eu já não era mais funcionário de ninguém. Aí eu já pegava o meu carro, a minha moto, um tubo, aqueles tubos de projeto nas costas, caneta, lápis, papel. Você entrava na operação do cara. Entrava na operação do cara, eu enxergava a operação do cara e falava, não, peraí. Esse projeto desse carro eu já fiz, desse aqui eu já fiz, eu vou apresentar para ele um projeto, vou fazer um mix e vou entregar para ele algo pronto. A gente tinha, a gente chamava de carro Robocop, que era muito aço. Né? Houve uma inversão agora recentemente no mercado, entrou um material fantástico. Um próximo bate-papo eu trago aqui para vocês. E aí foi isso, cara. Assim, eu fui indo e fui seguindo, aí caí para uma outra empresa. Fui para essa empresa lá em Santo André, uma empresa grande. Cara, era muito carro. E aí teve um outro engenheiro, tinha o meu parceiro, né? Que era o Zé Paulo. Sim. Ele era o coordenador do segmento do aço. E eu desenhava só aço, né? Só fazia os moldes de aço. E a gente pediu para cortar laser. Então entrava 30 Golfs, você tinha que cortar 30 carros no plasma. Para quem não conhece, plasma é um equipamento de corte. Só que ele não tem uma perfeição de um laser. E aí a gente fazia os primeiros kits para cortar laser. Isso em 2004. Cara, sempre uns passos à frente, muitos passos à frente. Exatamente. Então, o que eu fazia? Eu projetava o carro junto com o Zé Paulo. A gente já fazia uma modelagem muito próxima e depois a gente fazia simplesmente uns ajustes. Ah, essa peça ficou pequena, essa peça ficou grande, essa peça aqui a gente não vai usar mais nesse projeto. No terceiro carro,
era só plug and play. Só que é tudo 2D, ainda tinha um esforço humano, que é a dobra, toda o essa- esforço. É literalmente, os caras são artesão, cara. Artesanato mesmo. Né? Vocês deram uma pesquisada, mas tudo aquilo que você viu ali de dobra ainda é fator humano. Pô, Anderson, e naquela época, até para estudar, não era informação tão rápido como hoje. Hoje nós pegamos o celular aqui, você já tem essa informação, um vídeo, algo do tipo. Mastigada, né? Como que você fazia essas pesquisas na época também? Porque eu acredito que você estudava muito também, né, sobre o assunto. Cara, na verdade é o seguinte, quando você faz o primeiro, Uhum. os outros são iguais. Ah, tá. Então, desde o primeiro processo que eu criei, que é pegar os moldes, aprimorar os moldes, fazer a primeira modelagem dentro da empresa, que é a primeira aplicação, o Entendi. primeiro corte, e a gente fazia o desenho técnico. Eu não, eu já pegava o molde, aprimorava o molde dentro da empresa, já fazia o desenho técnico e já mandava para corte laser. Nossa, Porque tinham, né, filas. Uhum. Então, o Astra era um carro que se blindava muito na época. O Golf blindava muito na época. Então, a gente tinha filas de carro. E, cara, na situação lá de trás, que não tinha o corte a laser, Sim. você cortava tudo à mão. Então, o cara perdia fumaça, eu vi empresa pegando fogo. Eu tinha a minha sala, a empresa era grande. Imagina uma empresa grande, era, sei lá, tinha, falar uma besteira aí, uns 5 mil metros de área. Então, minha sala estava aqui e o setor do aço era tipo 300 metros, sei lá, 250, 300 metros de distância da minha sala. E eu vi essa empresa pegar fogo. Porque eles usavam uma proteção no aço para dar uma cara uniforme, porque o aço sofria muito. Então, tinha muito ajudante. Sim. Né? Eu tenho um histórico com um batedor de aço gigantesca, que a gente trabalhou junto durante muito tempo. Então, ele gostava de fazer os meus projetos. E fui desafiado, e fui imagina. peitado por produção, e fui humilhado. Porque você foi muito... Cara, põe um pouquinho de água aí pra você. Você foi muito disruptivo, né? Eu tô vendo assim dentro da tua trajetória que você... Vou até voltar um pouquinho mais. Vamos até falar da fé, um pouco do espiritual, né? Sim. Eu tô vendo aqui muito na sua construção, teu pai, né? Aquela executiva que te deu aquela grande força. Sim, Dona Laura. E a sua categoria de base, vamos chamar assim, foi muito forte. Então, isso te ajudou muito a chegar no que você tem hoje. E eu queria dar uma adiantadinha, porque Sim. nem fiz ainda minhas perguntinhas. Ó. Eu queria te perguntar como que tudo isso contribuiu para você chegar na sua blindagem. Como é que nasceu a sua blindagem? Cara, aí vamos lá. Depois de tudo isso, né, toda essa parte operacional, eu saí, vou resumir bem. Tá. Do desenho técnico para projeto, engenharia. Eu não sou formado em engenharia, mas a gente construía e o engenheiro fazia Sim. a validação para a gente. A gente criava o projeto. Desenho técnico, engenharia, corte laser, atendimento. Eu fui para uma empresa menor, saí da empresa grande, fui para uma empresa menor. Tem algumas partes que são tristes de falar, não quero entrar, mas imagina que você chegou de novo. Eu recebia lá na América Economia já meus 2, 3 mil reais, isso eu estou falando há anos atrás. Sim. Que hoje é Bastante quase tempo. 10. Hoje no salário de hoje acho que, sei lá, seria uns 20. Fazendo o câmbio, né? Aí eu saí, Os juros da época. baixou o meu salário, fui trabalhar de ajudante, carregando peça, enchendo sacos de parafuso, humilhação, meu. Só que eu tinha um filho, cara. Eu não podia deixar faltar as coisas. Isso com 17 anos. Então, passei por tudo isso. Estou jogando agora meio que aleatório a trajetória até chegar. E aí, teve um cara que falou assim, ó, de novo, esse Wellington falou, cara, tem uma empresa ali que precisa de você. O mesmo cara daquela O vez? mesmo cara, Caramba. ele me encontrou e falou, meu, procura esse cara. Aí já tem um outro cara que entrou no meio. Faz. Acreditou no meu trabalho, falou, faz. E aí eu saí do processo de produção, eu cuidava da produção, né? Eu cuidava das pessoas, e aí comecei atendimento ao cliente. Foi aí que você migrou para Exatamente. o cliente, né? Eu já não precisava viver aquele drama da produção, de lidar todo dia com um cara de fábrica, que é muito difícil. Você
colocar na cabeça das pessoas o que tem que ser feito. Tem o estresse do É convívio, isso. né? O cara acha que você ganha mais que ele e ele trabalha mais que você. É o chão de fábrica, né? Exatamente, é o chão de fábrica. Mas hoje isso já é tranquilo, né? Tá. Hoje o cara já tem a profissão, né? Então hoje eu tenho o vidraceiro, eu tenho o cara do aço, o cara que faz o projeto, eu tenho o coordenação de produção, eu tenho o setor de compras, eu tenho a compradora de veículos. Então o cliente pede para mim buscar um carro hoje, eu tenho uma estrutura que eu mando um zap e tem uma pessoa que corre o Brasil inteiro para comprar esse carro. Onde tiver, se tiver, a gente vai tentar achar. Então, desse start para frente, do atendimento, eu comecei a ter o contato com o cliente. E aí começou a vir os elogios. Pô, você colocou um garoto aí na parte de atendimento, pô, foi muito bem. E o dono recebendo essa informação. Colhendo isso. O dono recebendo essa informação e ele falou, pô, vamos deixar o Anderson onde ele tá. E aí eu saí do chão de fábrica e subi pro escritório. Caramba. Aí o gerente comercial, na época era o Edu, ele falou, cara, faz o seguinte, eu fico na rua e você faz a retaguarda toda aqui, problemas, pós-venda, atendimento, e eu te pago uma comissão. Ele viu em você, né, o potencial comercial. E né? aí eu comecei a tratar com administrativo, compras, eu comecei a tratar com as outras pessoas da área comercial, com o dono. E era o que você fazia lá né, naquela empresa, na American, Isso. mas no teu segmento de hoje, né? Exatamente. Você transitava por todas as E áreas. aí comecei a ter contato com as pessoas que tinham necessidade do carro blindado. Né? Animal. E aí fui ser pós-venda, aí fui para atendimento, vendas. Aí eu falei, agora essa empresa fechou, né? Era a empresa que ficava ali na Lapa, a raiva da minha vida era pegar o ônibus para chegar lá, Longe pra caramba. longe pra caramba. E aí, cara, passei por tribulações, processo de fábrica, mudança, aí você ter que mudar toda uma postura, andava de uniforme, detestava andar de uniforme, tinha um uniforme azul pesado. E aí tem história com um monte de gente, e tem história que a gente foi parado pela polícia, jogaram as marmitas fora. Meu Deus. Você não tem noção, as coisas, tiraram os cabos de vela do Fusca. Você vai deixar pro final. Vamos deixar pro final, porque tem muita resenha pra falar depois, né? Cara, aí fui pro atendimento. Caramba, que Fui legal. para atendimento e aí comecei, você falou para a faculdade, eu senti a necessidade de ter um pouco mais de conhecimento técnico, né? Fazer um cálculo, de entender um pouco mais de contabilidade, entender um pouco mais de pessoas, entender um pouquinho mais de filosofia, da história, da administração, da história da Toyota. E aí foi, né? Os conceitos Toyota que a gente usa na fábrica, a demanda, né? Compra só sobre a demanda. E aí foi, cara. Fui fazer faculdade com 26 anos. Já ganhava uma grana, porque o segmento, a gente vai entrar nisso em qualquer momento que vocês quiserem. É um segmento que eleva as pessoas, prospera. Caramba, que Tem, legal. ganha grana. O vende hoje um cara que vende aí, vou falar uma besteira. O cara que atende o cliente final hoje, se ele vender 10 blindagens por mês, ele tem um salário de mais de 30 pau. Salário de um grande executivo aí. Exatamente. Aqui, cara, aqui a gente vê muito no Brasil a determinação nas TVs, né? Carro de luxo. O cara tem um super salário. O que é um super salário hoje? Se uma casinha mediana hoje custa mais de 1 milhão. É mesmo? Então, assim, se falar que o cara tem um salário de um executivo, para mim o salário de executivo para mim é de 200 para lá, irmão. E o cara no segmento de blindagem, De CEO, né? ainda, cara, acho que o CEO 1 milhão para lá. 1 milhão para lá. Entendeu? De verdade. Então, assim, o cara fala, pô, o cara ganha bem. Pô, legal, o cara ganha bem. Mas, cara, o que ele quer para ele? Hoje o cara fala de um carro, vou falar uma besteira aqui, de 1 tera. É um carro de 135 mil. Não existe mais assim, negócio de carro popular. Não mesmo. Foi o tempo, né? Aí por quê? Porque, vamos lá, histórias, né? Quais eram as montadoras que existiam no Brasil nos anos 80? Volks, GM, Fiat e Ford. O que mais? Era esse monopólio aí, né? Essas 4. Aí vieram, nos anos 90, Collor abriu isso, né? 90, 94, enfim. Começaram a vir as outras montadoras europeias. Audi, BM, enfim, começaram o processo de importação. Então, quando você fala de um carro de luxo no nosso segmento, hoje tem carro que blinda de mais de 1 milhão. Fácil. Tranquilamente. Entendeu? Só que você blinda também um carro
popular. O que é um carro popular hoje? Um HB20? Um HB20 completo hoje é quanto? 120 mil? É isso mesmo. 130 mil? De partida, um HB20 é 85 mil, né? Então, 85 como é que o cara vai chegar no HB20 e ele ganha no salário mínimo, pô? Não tem como, vai empreender, irmão. O cara que vende bala no farol, se ele vender direito, ele leva um puta do salário pra casa. É verdade. Diegão, vamos segurar esse homem, porque ele é uma enciclopédia e agora a gente precisa entrar no nicho dele. Não, com certeza. Eu acho que antes eu só queria perguntar um pouquinho que dentro desse processo, o Anderson, ele sempre foi muito corajoso, né? E eu acho que até pelas referências dele, ele só colocava naquilo na cabeça e ia, né? Então, aí é onde entra um pouco da experiência. Eu fui empreender, fui para uma empresa, aí Sim. montei um projeto, aí dois empresários do Brás, pô, acreditaram nesse projeto. Cara, eu dormia dentro da empresa, eu carreguei pedra, eu carreguei cimento, eu fiz aquele negócio acontecer. E em dado momento eles falaram, cara, esse segmento é teu, vai embora. Legal. Segue você. Claro que não foi tão fácil assim Claro que a não. saída. Eu tô aqui resumindo, né? E eu fui para uma outra esfera, fui para um outro patamar e achei que dava e parei no meio do caminho. Perdi tudo. E sem ter onde morar, irmão. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Qual que foi o momento mais difícil pra você, assim, cara, que você mais pensou difícil. que talvez a blindagem não era o melhor caminho, assim? Cara, quando eu perdi tudo. É. Em 2019, 2018. Eu perdi tudo. Tudo que eu conquistei, eu perdi. Tudo. Carro, apartamento, casa, empresa, Caraca. tudo, eu perdi tudo. Entendeu? Aí um anjo veio na minha vida e falou, cara, você precisa voltar. Mas eu perdi tudo, eu não tinha onde morar. Caramba. Fui morar de favor na casa do meu irmão, no quarto da minha sobrinha. Nossa. Meu irmão mais velho, André. Imagine você vivendo onde você estava vivendo, né? Cara, Dá esse tava contraste. lutando ainda, lutando. Lutando. E, cara, e tentando. Chegou uma hora que você fala assim, cara, não dá, eu já tava muito grande. Imagina, eu tinha hoje eu tinha 3 telefones. Uma vez eu bati um carro lá passei por lá hoje. Oh, meu Deus, vou lembrar. Ali na Praça Pan-Americana. Tocou um telefone, eu atendi. Aí tocou o outro telefone, eu atendi. Quando o terceiro tocou, eu já só vi tudo explodindo na minha frente. Se perdeu ali. Então, cara, aí você fala, pô, peraí. Aí perdi tudo. Perdi tudo. Fiquei só com eu, a minha esposa e a minha filha. Aí chegou uma hora que não tinha mais pra onde ir, a tristeza bateu, a depressão. Aí vem só pensamento ruim. Você falou da parte espiritual aí. Eu fui, cara, eu tenho orgulho de falar que eu fui recebido de portas abertas pela Igreja Universal. E eu conheci um bispo lá, o bispo Marcelo, ele saiu da igreja. Foi um cara que me deu uma direção muito grande. Ontem eu estava até falando com uma pessoa e eu falei, cara, às vezes as pessoas não percebem, mas o inimigo ele tá o tempo todo lutando contra o teu sucesso. É verdade. O tempo todo ele tá te provocando. Ele pode vir numa sujeira escondida debaixo do tapete, numa água depositada num canto, ele pode vir de uma coisa do passado. Então, durante muito tempo eu fiquei olhando para o passado. Né? Hoje eu olho para frente. Eu olho para frente e recomendo para as pessoas, olhe para frente. Pega e vai. É isso que é o mal do ser humano, né? Muitas vezes não consigo olhar pra frente e aí é a hora que vira sal, né? Aí, é bíblico isso, né? E desiste, né? É. O cara desiste. Hoje eu saí de casa, falei, pô, vou atender um cliente, fui atender um empresário grande aqui na Berrine. Sim. E ele falou, cara, no final, ele falou, cara, gostei do atendimento, velho. Em nenhum momento você quis me vender nada. Você não falou de valor, você não falou de preço, você falou de valor. Cara, não tô aqui para te vender nada. Se você quiser fazer com outra empresa, fica à vontade. E o cara acabou de pedir a proposta para mim, eu mandei para ele, na hora que eu tava vindo para cá, abri o notebook, minha esposa foi lá, fez a proposta, eu falei, ó, tô saindo, eu vou lá no podcast com os meninos e tal. Mas são situações que você passa, que você tem que levar um aprendizado. Então hoje, quando eu tô com a minha equipe de manhã, que eu passo lá e falo, turma, vamos bater um papo aqui, a gente fala 10 minutos, é meia hora, uma hora, não tem jeito. Entendeu? E eu procuro passar isso para eles. Sim. Cara, guardem dinheiro.
guardem dinheiro. O dia de amanhã pertence a Deus. Mas você tem que fazer o seu esforço. Isso mesmo. Você tem que cuidar. Né? Na palavra vinha muito cuidar. E até eu entender isso, né? Do cuidar. Hoje eu tô sempre com os meus pequenos, com os meus filhos, com a minha esposa. Às vezes no automobilismo, onde a gente... Às vezes está lá repleto, mas você chega no pódio, você olha, a família não tá lá. Putz. Fica vazio, né? Tá faltando Pega, algo, né? Dá um nó, né? Ô, Anderson, e assim, cara, foi até legal você falar disso, porque é muito comum, né? Os empresários... Todo mundo tem aquele momento de vale, né? Aquele momento de baixa. E esse foi o teu momento em 2019. Cara, a gente também comunga dessa mesma fé, né? A gente crê em Deus. Mas fala um pouco, se você quiser, tá? Um pouco desse momento difícil. O quanto a parte espiritual foi importante para você se levantar? Cara, assim... Eu só me levantei porque Deus quis. A minha tia Vicentina falava assim, filho, não desiste. E eu tava querendo desistir de mim. Caramba. Foda, né? E dói, né? Você luta. Cheguei a ter 55 funcionários. Caramba. Entendeu? Hoje, é assim, quando a gente vê um problema que eu vejo, né, que eu oriento a empresa, né, eu sou diretor comercial, mas eu meto o bedelho na produção o tempo todo, eu sou projetista e tal. Tem cliente que ainda pede para mim fazer projeto até hoje. Mas hoje eu criei pessoas dentro da minha empresa que fazem isso, né, dentro do meu segmento que fazem isso. Então, hoje você tem um Juninho lá, que é uma alma que Deus colocou perto da gente, que também é da igreja. Eu tenho lá o Leandro, que a gente... É o overhauling lá, cara. não vem... Lá não tem... Lá a gente costuma falar assim, aqui trabalha homem. Sem massagem. Então não tem massagem aqui não. Aqui tem hora que é dedo na cara, a gente quer fazer o negócio soltar. E a gente também passa por situações que a gente quer fazer o melhor, às vezes não chega a tempo. O fornecedor, eu costumo dizer que eu tenho parceiros comerciais, né? Eu tenho hoje grandes empresas por trás de mim, por trás da Soul, que eu levei para lá. Mas, cara, o momento mais difícil foi esse, quando você perde a sua casa. Imagino que... É como quando você começa a perder a esperança em si mesmo, aí é muito pesado. Imagina, né? eu queria desistir da vida, irmão. Porque vai pro mental, né, cara? Assim, se você perde Chegou aqui... momentos que eu queria desistir da vida. Então, algumas vezes eu costumo dizer que a gente... Eu falo isso, né? No meu interior, mas agora eu vou externar isso. Sim. Imagina que você tá aqui, você sai do teu corpo, você te enxerga. Eu me enxergava um cara destruído. Você se via assim de fora. Totalmente destruído. A galera roubava a ferramenta da empresa. A gente ia lá, a minha sogra sofreu muito comigo. A dona Eliette, a minha família, era só família. Então tinha muita gente junto. Era minha sogra, meu cunhado, a minha sobrinha trabalhava comigo. Então... Empresa familiar. Aí foi o fundo do poço. Aí chegou uma época que eu já não tinha mais meu apartamento, não tinha casa, não tinha carro, vendi o carro do meu filho, fiquei afastado do meu filho mais velho durante algum tempo e ele me ensinou muito. Ele falou, pai, você precisa olhar para frente, você precisa sair. Às vezes eu saio do escritório, né? O comercial tá fora, né? E aí ele fala, tá vendo? Você foi pra rua hoje, olha o que aconteceu. Você tem que estar na rua, pô. Só que, hoje uma ferramenta, se o cara souber usar isso aqui, Isso se é o uma cara rua souber infinita. usar isso aqui, É verdade. a coisa funciona. Entendeu? Uma janela pro mundo, né? É verdade. E falando desse momento bem marcante, que foi um dos momentos... Não, o disparado momento mais difícil. Foi. Qual que foi o momento que você sentiu, agora eu voltei? Cara, teve um amigo meu, Bruno, ele falou essa frase pra mim e eu carrego ela comigo pra sempre. Ele fala, cara, tá na hora. Sai daí. E ele falou, sai daí. Vamos ali que eu vou te levar num lugar. Sai da Colocou caverna. dentro, eu tava entregando o carro pra ele, zero. Ele falou, entra aí no carro. Entra aí no carro. Cara, você precisa ter o seu de novo. E eu, cara, como é que eu vou ter o meu de novo? Não quero, não quero. Mas aí Deus coloca anjos na sua vida, né?
E foi indo, aí meu cunhado falou, cara, vamos fazer. Eu falei, não quero. Faz você. Faz você, eu toco, eu faço, eu vejo. E todo mundo lutando. Aí ele juntou uma turma, meia dúzia de ferramenta e bora de novo carregar pedra, cimento, tinta. Voltou E pra aí liguei para um cara que eu tenho uma gratidão por ele imensa, inclusive essa semana ele esteve na empresa, que é o Magrão. Magrão, meu empreiteiro. E o Magrão falou, cara, eu não quero nem saber quanto vai custar, eu vou fazer e acabou. Caramba. Que legal. Os anjos, hein? Muitos anjos. Usou o cartão dele. Marcando. Ele falou, negão, tá tranquilo. Caramba. Não se preocupe, eu resolvo tudo. É Deus provendo, né? Aí foi o G1. Pra quem é da fé, né? Aí veio o Leandro, Vieira, né? A gente montou um time e falou, cara, Animal. é isso aqui. Então tem dia que o pau quebra, mas a gente sempre lembra dessa reunião. Todo mundo alta performance, né? Isso que é o mais legal, né? Então, a gente tem dia que a gente trabalha lá até meia-noite, 1h. Sim. Né? O Leandro faz isso, né? Ele que fica lá, eu não fico. Mas tem dia que eu fico lá e ele fala, cara, vai embora você. Aí eu falo, não, vai embora você, mas a gente tem que deixar tudo organizado pro dia seguinte. Né? Então a gente deixa a casa organizada pro dia seguinte. Às vezes eu entro nas câmeras, tá lá o Leandro lavando a empresa, cara, 1h. Caramba. Você vai lá na empresa, a empresa é igual essa mesa aqui, ó, ultra limpa. O Gustavo tá aqui, meu videomaker tá aqui. O Gustavo não, o Gabriel tá aqui. Ele sabe, ele vê lá como é que é. E é assim, tem dia que, porra, a Segunda Guerra Mundial acontece lá, cara. Tem dia que tá chinês, árabe, branco, preto, reunião da alemão, Congo, tá todo mundo lá dentro. Entendeu? A K-47, 9mm, tá tudo lá. Aí, do nada, faz um churrasco, todo mundo bate papo e Apazigua, né? Ah, mas é assim, né? Ô Anderson, então até pra gente entrar um pouco no tema, né? Eu separei algumas perguntinhas aqui, porque, cara, esse teu nicho é um nicho muito curioso, né, Diegão? Total. E a gente vai te fazer perguntas como leigo mesmo, Tá à vontade. porque, cara, até os empresários que a gente conversa, né? Eu até fico pensando, eu tava comentando com o Diegão, né? Pô, tem empresário que compra uns carros assim, pô, de $500 000, de $1 milhão, e o cara tá aí andando pela cidade e a gente fica pensando, pô, será que esse carro tá blindado? É só na fé mesmo e vamos lá. Então eu queria te fazer umas perguntas da parte técnica, porque você é um perito. Cara, antigamente, né, quando se falava de blindagem, se eu estiver falando besteira, você me corrige aí, mas era usado um material muito mais pesado, né? Assim, Sim. eu já andei de carro blindado antigo e, cara, você batia a porta do carro, o carro fazia assim, ó, de tanto peso que tinha dentro do carro. Mas eu sei que a tecnologia ajudou muito. Fala pra gente um pouquinho de como é que tá o universo da blindagem hoje, né? Ah, cara, houve um tempo que a gente falava que a gente encaixava a estrutura do carro no vidro. De tão ruim que vinha. Então era assim. Pra você ter uma ideia, vou falar basicamente de um produto que vem revolucionando o mercado, que é o polietileno de alta densidade. Ah, que é isso aí, Anderson? Cara, é um produto com resistência balística que substituiu o aço. Caramba, Ele é 4 vezes mais leve que o aço. tô louco. Então, no nosso próximo bate-papo, eu vou trazer esse material aqui e vou pedir com para certeza. vocês tatearem. Então, quando o cliente chega para tomada de decisão e o produto que ele vai utilizar, hoje você tem o vidro A, ao vidro, vou falar aqui, A também, mas com preços totalmente diferentes para o mesmo veículo. Então, você falou de um veículo de $500 000, você tem um vidro que pode começar com R$18 mil e esse mesmo conjunto de vidro para o mesmo veículo a R$38, R$40 mil. Que é a tal da marca. Só que tecnologia embarcada, tempo de mercado, peso, produto, teste, know-how. Deixa eu até já aproveitar, porque é mito, Sim. assim, validade. O vidro de blindagem, ele tem uma validade? Ele tem um período de garantia. Tá. Então, dependendo da composição do vidro, você tem hoje. A praxe do mercado é 5 e vidros de 10 anos de garantia. Houve um tempo que o vidro blindado ele era 1 ano de garantia. Que Aí louco. passou para 2, depois passou para 3, passou para 5. Tecnologia, né? Tecnologia, durabilidade, novas matérias, novo material, ferramental, pessoas, investimento. Então hoje tem um grande fabricante aí, uma grande blindadora, que ela investiu, acho que mais de, vou falar uma besteira, mais de 80 milhões numa fábrica agora. Caraca. Então é um mercado
para atender a própria demanda. E mesmo assim ela ainda continua comprando o conjunto de vidro fora. É um concorrente, mas o cara é gigantesco. Então esse mercado, ele... Solta 600 carros mês. Esse mercado, então, ele está em franca ascensão. Assim. Ascensão. Pra você ter uma ideia, nos anos 2000, que eu falei, 300 carros, Uhum. hoje 50 mil veículos blindados. Que louco. Hoje nós somos o maior fabricante de veículo blindado do mundo. Tem muitas montadoras que não emplacam isso de carro, né? Muitas. Muitas montadoras que não emplacam Hoje isso de você carro. blinda de uma Saveiro, que não é um carro barato, Sim. entendeu? Até uma Puro Sangue, Caramba. uma Ferrari. Ô Anderson, e como todo segmento, se tem estereótipos, né? Quais são os maiores estereótipos voltados para blindagem hoje, que vocês enfrentam, às vezes, no dia a dia, de pergunta, ou até mesmo de mitos aí da blindagem? Cara, desde uma pressurização de pneus, Uhum. peso, resistência, até o que existe. O que é nível de blindagem? Entendi. Bazuca, Então, o cara tem, fala, né? Tô indo pro Iraque. tem gente que fala assim, ó, Deus me livre. mas tem a blindadora passou para mim que a blindagem dela, vou dar um exemplo, tá? Sim. É Platinum. Aí tem a executiva. As nomenclaturas comercial, É, né? Já vi isso cada em um alguns segmentos. cria. Então eu tenho lá minha blindagem AS+. Uhum. A blindagem mais top que a gente tem é a S+. Sistema ProD, aplicação de painel balístico em 80% da carroceria do veículo, os vidros mais classudos que tem, entendeu? Então hoje você tem aí o vidro fabricante A, não vou citar nomes, mas você tem o fabricante A, o fabricante B, o fabricante C. Citando nomes agora, eu sou patrocinado, né? Eu tenho um apoio dentro do automobilismo. Eu não peço dinheiro, eu peço apoio, não recebo dinheiro por isso. Mas eu tenho um apoio para estar lá no automobilismo. Então, você tem a Serglass, que é um fabricante, é o maior fabricante de vidro blindado, 10 anos de garantia. Fábrica gigante, está vindo agora com novos investimentos e São tal. Paulo? São Paulo. São Paulo, fábrica gigantesca. Inclusive, mandar um abraço para o Renato. Você tem a Eblin, que é uma fábrica nova, passou da fase embrionária, é do Paulinho, então já está fazendo hoje cerca de 80 jogos mês. E vai subir a demanda para o próximo semestre aí, para chegar a 120 jogos no final do ano. Você tem a PG, que é uma fábrica, eu adoro falar da PG, os meus carros são blindados com vidros APG. A Defender é PG. O Golf do Gustavo não, é um outro fabricante. Eu não tenho mais parceria com eles. Mas a SW4 é PG. Uhum. A Volvo não é. A Volvo comprei ela usada, ela é blindada Imbra. Então tem de tudo, cara. Você tem de vidros de 10 anos de garantia. Você tem tecnologias e tecnologias. Você tem o sistema ProD, que eu, em reuniões com a nossa equipe lá, né? Eu imaginava que esse processo ia demorar mais 3, 4, 5 anos. Eu falei isso em reunião. Cara, só que aí eu apliquei em um carro de um cunhado de um piloto meu, apliquei o sistema com outro fabricante que não é a Protecta. E tirei uma foto e postei. Empreendendo, né? O meu parceiro, meu patrocinador, que é a Protecta, né? Meu apoiador, que é a Protecta no automobilismo, os caras foram lá no outro dia de manhã. O que você fez? Bateram na porta da empresa. Por que você usou? Da concorrência. Eu falei, você tem o produto? Tem. Então, tudo bem, me apresenta. Você não sabia, não. Aí a gente perdeu um amigo há pouco tempo, o Nilson. Deus o tenha num excelente lugar. Abriu muita porta para mim na Protect. E aí passei a usar o sistema ProD, cara. E hoje, quando você põe o cliente para entender que esse material, que prática comparativo aqui rápido, imagina um iPhone e um notebook na mão. Entendeu? Essa proporção. É muito mais leve e muito mais rápido de fazer. Tecnologia, né? Então, Anderson, e desculpa te cortar, sim. mas assim, eu tô com bastante perguntinhas Fica aqui. aí. Mas, cara, esse perfil de cliente, assim, porque quando se fala de carro blindado, até falando de estereótipo, que foi com o Diegão, o cara viaja naquela de só o ricão, que não, pode e tal. não. Cara, fala um pouquinho de perfil. Quem é a pessoa que busca blindagem? Cara, vamos falar aqui do nosso bairro? Sim, da nossa É o realidade. empresário pequeno, é o dono de adega. Ele precisa de um carro blindado. Ele acaba mexendo com volume financeiro. Movimenta ele a fica grana, visto, né? O cara começa a crescer.
Cara, hoje você tem carros blindados aí de excelente qualidade, ainda usado, com preços acessíveis. Então você tem carro blindado que pode começar com 30 mil reais, se tiver em bom estado. Vamos falar lá de trás, sabe? O Corolla Brad Pitt. A Fielder, eu tenho uma Fielder, mas não é blindada. Inclusive está sendo reestilizada agora. Aí, e você tem carro de milhão, irmão. Você tem carro hoje que a blindagem pode custar 200 pau. Caramba. Entendeu? Eu tenho um carro que a blindagem dele custa 150 mil reais. Tô louco. Caraca. E o carro custa R$1 milhão. E assim, 10% dele. quando o cara faz esse investimento, pô, coloquei 150 mil de blindagem, o cara, isso obviamente agrega valor Sim. ao automóvel. E ele consegue recuperar... No passado não agregava quando você fosse vender. Não. Hoje a blindagem, ela tem uma... Ó, vou dar um exemplo de hoje. Eu recomprei um carro, o carro chegou hoje, a gente lavou o carro, eu mandei uma foto pro cliente e o cara falou, é meu. Tô louco. Para Na você foto. entender. Por foto. O cara vai retirar o carro sexta-feira. A gente vai preparar o carro para entregar para ele. Então, esse mercado tá aquecido. Então, vamos, hipoteticamente falando, você anda num carro, numa determinada marca sem blindar. Aí, sua esposa tá andando, percebe uma situação, fica insegura. Ela sai correndo para procurar um blindado. Ela pode descer um degrau e sentar num blindado. Caramba, cara. Entendeu? Então você tem carros hoje de acesso, né, usado. De porta de entrada, né? Pra blindagem. Carro usado. universo. Então um Corolla hoje, 2014, por exemplo. Se você achar um carro desse inteirinho, pode comprar e usar. Se tiver boa procedência e tal, tomando as suas devidas... Seus cuidados, né? laudo, essas coisas todas que a gente pode falar isso no outro momento. Mas, cara, segmento de blindado hoje está em alta. Ele não tá... Ele tá assim, ó, carro blindado não vende mais. Antigamente, toda a demanda de blindagem era São Paulo. Hoje você tem blindadoras espalhadas pelo Brasil inteiro. Imagina, você tem blindadora em Manaus. Nortão E do até Brasil. perguntando em relação a isso, Anderson, até que ponto você vê, no caso, essa concorrência também, porque é Sim. consequência, né, no caso, como Cara, está em alta? Eu acho o seguinte, acho que a tendência é crescer. E como você vê isso? A tendência Isso é crescer. te assusta, Cara, de certa forma? Eu digo o seguinte, como eu sou muito técnico, né, eu acho que com o produto hoje que a gente está entregando, projetos, né? Eu tenho um projeto e eu posso vender esse projeto para o mercado. Então, por exemplo, o cara fala assim para mim, pô, eu quero fazer uma blindagem em Minas Gerais. O cara tem uma blindadora. Ele não precisa perder tempo mais. Se ele entrar em contato com a gente, por exemplo, Já tem um eu posso projeto. vender o projeto para ele. Eu entrego pronto. Genial. Entendeu? Como a gente tem o desenvolvimento, Sim. eu falo, olha, eu tenho aqui 50 veículos desenvolvidos. Se você precisar, me paga um pouquinho, né? Porque Claro. existe um trabalho, Intermediação. né? E a gente repassa o projeto para ele. A gente é reconhecido pela qualidade. Sim. Então, eu emprego muita qualidade onde o cliente também não vê. Então, o que o cliente não vê? Depois do carro montado, você não vê nada. Você vê um vidro mais espesso, o vidro traseiro não baixa. Mas como todo bom brasileiro, o pessoal hoje cada vez mais quer que o carro tenha as mesmas funcionalidades de um original. Então, o cara quer o vidro traseiro baixando. Imagina que esse sistema de reconhecimento de faixa, na grande maioria, é feito por uma câmera que fica no retrovisor. Como é que você blinda ali? Eu ia te perguntar isso, qual é a parte mais difícil para se blindar num carro? Cara, depende. Depende do veículo, depende do desenvolvimento, depende de muitos fatores. Depende de várias coisas. É porque cada veículo tem a sua carroceria, design, né? né? Então, Mas na média, assim, tem uma área ali do carro que é mais custosa ou também não? cara, na verdade, não. Não tem. Não tem isso. Não tem uma coisa... É que a turma já está tão acostumada que hoje eu dou uma... Ontem mesmo a gente está em 2 projetos de vans, chegou a terceira, e eu só dou uma pincelada hoje nos projetos. Eu vi que você tá com uma é da Ford, né? Uma preta grandona. Uma Transit, Tá. eu tô com 3 vans lá na linha de produção, Que é enorme, né? as 3 são locadora, e eu tô agora para gerar um novo conteúdo junto com os meninos para mudar esse projeto para ficar mais leve ainda.
Caramba. Aí eu vou fazer uma. Vou falar com o meu parceiro Protecta pra gente poder atender. Por quê? Cara, olha que legal. O cara que é taxista, se ele tiver um táxi blindado, ele atende 2 segmentos. O alto luxo. Exatamente. Abre o leque. O alto luxo e o cliente convencional. Se você fosse pegar, imagina que Caramba, você pega um verdade. táxi, você pega um motorista, você pegou aquele. Mas seu carro é blindado? É. Você chama um táxi, Sim. chegou o táxi aqui, Um diferencial. carro blindado. Você pega o telefone desse cara, Com certeza. entendeu? Aí amanhã o cara falou assim, pô, tá vindo um cara famoso aqui no podcast. Peraí. Ô Anderson, dá um telefone de um executivo aí. Já tá numa outra esfera. É um investimento. Exatamente. Então, eu meio que abracei a causa junto com 2 parceiros comerciais meus Pô, que legal. e falei, cara, vamos tentar elaborar alguma coisa legal para vocês. Aí eu fui atrás de um banco e falei para eles, olha, para vender para esse público, eu preciso parcelar. Mas eu tenho que parcelar com segurança. Os caras não podem falhar, porque esse parcelamento direto com a blindadora, você tem a responsabilidade se o cara não pagar. Entendeu? Então você acaba ficando muito próximo. E foi aquele banco que você falou em off? Pode falar o nome do Pô, banco é o aí? Cicobi. O Cicobi, Cicobi é um cara, eu banco de recomendo pro empresariado aí. Cicobi Metal Credit, se precisar de contato, a gente passa. Não, Os legal. caras são bons. E eles só trabalham por indicação também. E até entendeu? trazer Então, essa galera para bater um papo aqui com a gente, Sim, que a gente fala meu. com os empresários, cara. Porque o legal é isso, é você encontrar no caminho, na jornada, Sim. pessoas que te ajudam a crescer, a desenvolver. Porque E se o a pessoa- Cicobi veio da onde? Da Do onde? automobilismo. Olha que Um louco. parceiro olha só. meu indicou o Cicobi, ele é piloto, indicou o Cicobi. E, cara, eu tô conseguindo atender a galera. Que legal. E aí a Cicobi que está por trás, então, do financiamento para o Não, taxista. não é o financiamento, a gente faz o parcelamento, Tá. né? E a gente passa para eles poderem ter, porque fôlego, eles às vezes tem uns que tem a grana. Sim. Às vezes o cara tem um carro e ele quer blindar. Aí ele não consegue. Não tem cartão de crédito, não tem mais o crédito, às vezes ele quer pagar à vista. E eu falo com toda sinceridade, pô, o que seria o Anderson se não fosse a ajuda de um monte de gente? É verdade. Um monte de gente acreditar num projeto, né? Desde lá de trás. Então hoje eu consigo, eu não gosto de usar isso, mas eu tenho um parceiro meu comercial que ele fala, cara, o que você quer fazer? Faz. Eu não uso, imagina, eu vou blindar um carro. Eu vou te dar o kit. Eu não peço. Quando ele vê, já está pronto. Mas por que você não falou? Cara, a minha intenção não é tomar nada de ninguém. Cara, se eu puder ajudar o cara Somar. da pequena locadora ou da grande empresa, eu vou ajudar. Entendeu? O grande empresário é o pequeno empresário. Então, tem gente hoje que o cartão de crédito, por exemplo, o cara passa lá em 10 vezes, mas quem paga os juros? Eu ou o cliente? Então, tem que haver uma compensatória disso. Sim, com certeza. Então, tem E esse... o cuidado que você falou, né? Que você tem um cuidado com o seu atendimento, Tem com o que seu tomar cliente, cuidado. Pô, mas é legal, hein? São parceiros bacanas até pra gente conversar. De novo, quando você fala em volume financeiro na hora de comprar um carro, você tem um carro de R$1 milhão e às vezes o cara quer massacrar a blindadora. É o contrário, irmão. Você tem que lá, ó, a montadora é rica, o blindador é pobre. É o contrário, né? É Né? verdade. Cara, posso estar errado, mas eu vou falar. Cara, de novo, a blindadora, ela tem que ter uma estruturinha para se manter com a chama acesa financeira. Se não, esquece. Né? Aí até aproveitando para te perguntar, porque quando fala de novo de estereótipo, o cara fala é uma blindadora, mas todo segmento tem gargalo, igual você comentou do Exército Brasileiro, né? Você tem o Exército Brasileiro como o fator regulatório. Isso é muito difícil para ficar dentro Não. das normas? Fala um pouquinho para a gente de normas, Cara, de legalização. Desde muito tempo eu sempre sinto essa dificuldade. O brasileiro não manda os documentos, cara. É nada, né, Diegão? Documento com brasileiro é a pior coisa que tem. Não, isso é... RG, CPF, comprovante de residência, 1 e-mail. Isso é ruim de mandar? Cara, você pede 1, 2, Tem 3. gente que é um parto para Só mandar. que eu tenho uma produção lá que a galera quer produzir. Eu não posso produzir. Eu não posso produzir se eu não tenho todos os documentos. Às vezes o carro fica parado, esperando o cliente mandar. Aí ele, mas eu te mandei o carro tem 20 dias. Mas você completou o documento agora, no 19º dia. Aí o Exército me pede de Essa 3. é a exigência. É exigência.
São os documentos simples, cara. Tem que mandar. Comprou o carro, manda o documento. Eu comprei hoje 3 carros. Os 3 já são clientes da casa. Os 4 são clientes da casa. Então, eu já tenho uma base de dados. Eu só atualizo o comprovante de residência. Caramba. Entendeu? Tá. E a declaração de idoneidade, porque tem que ser assinado via digital. Mas, cara, o exército não atrapalha em nada. Os caras vêm, eles não pedem nada. Zero. Pô, legal, por isso que tá sendo bacana esse papo, porque vai quebrando. Né? Porque quando fala de exército brasileiro, você fala, caramba, deve ser uma buroca enorme. Os caras sentam lá e nem falam. É a clientela que tem que agilizar a papelada, né? E pensando em relação à questão de captação para a blindadora, hoje qual que é a sua maior fonte de captação? Indicação. Imaginei. Eu trabalho muito com o cliente final. Entendi. Muito. Que é o maior prazer do mundo. Mas pode ser um desprazer às vezes também. Sim, com certeza. Porque as pessoas acabam passando um pouco dos limites e tal. E eu já estou numa época que eu também não tenho mais muita papa na língua, não, como diz lá ele, né? Enfim. Não tenho muita paciência também, não, cara. Começa a passar dos limites e você faz aquilo que está na moda agora. Você demite o cliente. É verdade, às vezes é necessário. Às vezes o cara ele pode achar que ele é um excelente cliente. Quantos carros você blindou comigo? 1 a 3 anos atrás. E pior que é sempre o cliente que menos aparece, que é Cara, o mais malo. não é, né? cara. O mais problemático é o amigo, mano. Esse é o que dá trabalho. O mais problemático é o amigo. Ô, Anderson, a gente já está caminhando um pouco para o final já, mas eu queria te fazer aquela perguntinha do automobilismo. Sim. Como que você entrou nessa área aí? Como é que você entrou no universo das corridas? Cara, corrida foi o seguinte. Tem um amigo aí, o Rafael. Um belo de um dia, o pai dele apareceu no meu escritório e falou, o que você acha da gente fazer um carro de corrida? Do nada. Eu falei, eu acho o máximo. Vambora. Você nem gosta de um desafio? Não, eu falei, vambora. Não dou ré. Vamos. E aí a gente entrou na Oldstock, com o Opala amarelo, 54. E ali foi onde tudo começou, cara. Eu era o apoiador, o amigo, que paixão, né? Morei a minha vida, e moro até hoje próximo do autódromo. Eu sou daqueles caras que ficava entre as muretinhas de concreto tentando enxergar um pedacinho do carro, que pegava aquela revistinha Pole Position na porta na época do glamour mesmo, dos motores, né? Que a gente gosta da gasolina e do barulho, de casa o barulho do motor. Eu ia lá na porta do autódromo ficar na filinha lá das modelos para pegar aquela revistinha Pole Position. E aí, quando surgiu essa ideia, eu falei, vamos embora. Eu não pensei 2 vezes, peguei uma carona com ele, daí fui, na época que eu era dono de uma grande empresa, né? Aí eu falei, vamos embora. E sobrou para mim a parte de manutenção. Eu tinha cabine de pintura, pintor, preparador, então o carro ralava na pista e ia para lá para minha empresa. Isso foi em que ano? Isso foi em 2016. Caraca, que 2016. Mas Mas 10 anos aí. a frequência com o automobilismo vem lá de trás. Eu lembro que tinha não, né? Tem o seu Rafael, que é o seu Rafael Gargiulo, tinha um Fusca, nunca vou esquecer, o 1111, um Fusca de arrancada. Eu ia lá ajudar, cara. Eu ia lá de graça. Pelo prazer, pela paixão pelo carro. Legal. Tinha um Fusca branco, 1111, acho que deve ter muita coisa na internet ainda aí, de arrancada do passado. E aí eu ia lá ajudar. E hoje você compete aqui categoria, assim, como é que é o nome? Copa HB20. Esses bonés que você trouxe aí, fala um pouquinho pra gente aí. Esse aqui é o boné da empresa, esse aqui é o número que eu carrego, 97, não sei se dá pra ver aqui na Mostra aí câmera. pra câmera aqui, ó. Aqui, né? Aqui o 97, é o meu número, aqui é a empresa, sou a Protecta, a Os Delta parceiros, Celantes, Legal. Serglass. Pô, e o boné é bonito demais, hein? É bem feito. Bacana. Eu vou deixar uns aí pra turma, vou pedir pra entregar aqui. Eu esqueci, Pô, cara, porque eu vim sensacional. direto de casa. Hoje eu não fui na fábrica, né? Correria. Mas eu sempre trago nos podcasts que eu vou muito no... Queria até mandar um abraço pro pessoal do High Speed, que são os meus parceiros também, comerciais lá. A gente ajuda os caras. E esse é o boné de corrida, né? O boné do piloto. Caraca, que da hora. Animal. Esse é o boné do piloto. Demais, hein? A gente gosta das coisas bem feitas. Não dá pra ver. Se aqui, for pela- pra fazer coisa mal feita, eu não faço. E Anderson, você fala muito sobre lifestyle, né? E hoje, né, tá, vamos dizer assim, na moda, tá bem hypado falar sobre isso, mas tem pessoas que
vivem de fato e tem pessoas que fingem que vivem, né? Ah, cara, é o dublê do rico, né? Isso, é o dublê de rico, né? É o dublê de rico, né? É, hoje você acho que já realizou muito Eu não sou rico, tá? Eu não sou rico, então eu não sou dublê de nada. Não é dublê de nada. Dublê de nada. Gosto das coisas boas, né? É, exato. Vive a vida, né? Cara, eu fui conhecer, viajar há pouquíssimo tempo, né? Eu nunca tinha ido para fora do país. Fui uma vez para o Paraguai e foi muito divertido, por sinal. Fui de carro. Comprar umas coisinhas. Cara, foi trabalho, irmão. Pra trabalho. Trabalho aí, pô, cheguei lá, me deslumbrei, o lugar é legal, eu gosto de lá. Mas assim, fui agora correr em Cascavel e a gente parou em Foz. E aí conheci um pouquinho mais ali a região argentina, um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, assim, comemos bem e tal. E fui pro Paraguai mesmo, assim, shopping China e tal. E o ano passado eu tive o grande prazer de conhecer um pouquinho das minhas origens lá de Portugal. Ah, que legal. E eu acho legal pra caramba esse lance de você poder curtir um pouco, né? Sim. Eu gosto de viajar, eu gosto de praia, né? Sou Rota do Sol. Eu gosto onde tá o verão, eu tô lá. Agora, um amigo nosso aqui em comum tá na Austrália, foi embora pra Caramba, Austrália, que o legal. Fabinho. Ele é daqui da região, vou pra Jericoacoara. Até recomendo Pô, pra só praia ruim, hein? turma lá. Só coisa alto nível. Cara, acho que o cara tem o empreendedor, o empresário ou o executivo, ele tem que ter um momento de... Descompressão, né, cara? Cara, ele tem que ter um momento de dar essa relaxada, de descompressão e é importante que você venha com novas ideias. Sim, Sim. é verdade. Porque eu fiz grandes negócios na beira da praia, cara. Aí. Entendeu? Eu fiz grandes negócios. Teve quando eu fui para Caraíva a primeira vez, foi na primeira vez. A minha esposa ficou, a gente foi uma viagem só de homens, vamos dizer assim, né? Resenha e tal. E aí, pô, tava lá na beira da praia, ligou uma clientaça que eu tenho, mas ela só me liga naquele momento falando, eu preciso de tal carro. Quando ela falou o carro, eu falei, pô, eu tenho na mão. Um Caraca. carro pra cima de R$500 mil. E ela falou, pode comprar o carro, é meu, passa a conta. A minha esposa tava no escritório. Pô, vou ter que ficar mais alguns dias aqui. Não, aí eu falei, cara, pega um avião agora, tinha a minha que legal. comissão, né? Pega um avião agora e vem pra cá, mas como? Eu falei, cara, não sei, vai no cabeleireiro, vê o que tem pra fazer aí, dá um tapa na lata e vambora. Pega meia dúzia de roupa e vem pra cá. Eu acho que é importante o cara ter... o empresário, ele tem que ter esse momento de dar uma... Tem que ter uma boa equipe. Tem que ter estrutura pra Porque fazer isso, né? as coisas têm que ser tocadas aqui e eu insisto em falar, quando eu participo das reuniões de produção, eu sempre procuro estar presente e eu falo para todos eles, cara, eu acho que a gente tem demanda hoje para trabalhar de segunda a sexta. Não precisa vir sábado e domingo. Sábado e domingo tenta ficar com a tua família. Só que o nosso segmento deu uma mudada nos últimos anos nas questões de resultado para você levar para casa, ou seja, o ganho. Então, a turma é muito bem remunerada. Legal. Eu tenho um garoto que trabalha comigo, ele tem 28 anos, ele tem carro, moto, casa na praia, ele ganha uma grana por mês, assim, que se eu falar para vocês vão falar. É impressionante. Indo pra cima da oportunidade. E né? ele é um cara sem muita vaidade. Às vezes eu gosto de presentear, eu tenho isso comigo, né? E ele fala, pô, você é um espelho para mim e eu gosto de conversar com ele. Ele sente a vontade de falar comigo. Que legal. E eu falo para ele, cara, continua. Só que vai mais devagar. Aí você acaba sendo... Trabalha para as pessoas que te pagam, aqueles que te pagam bem, legal. Aquelas que não te pagam, você deixa de lado, mas cuidado, porque Sabedoria. o dinheiro o dinheiro tem que tomar cuidado. É verdade. Né? Você tem que tomar alguns cuidados, tem que guardar, você tem que cuidar. O dinheiro não aceita desaforo, entendeu? Então, minha linha de raciocínio é essa. Eu acho que o cara tem que ter um momento dele, Sim, família, aquele que tem família, aquele que tem amigo. Hoje, ó, feliz aniversário, é todo mundo aqui, ó. Feliz Uma aniversário. figurinha. Cara, eu ainda tenho alguns amigos que a gente tá sempre juntos, são poucos,
mas eu ainda sou aquele cara de apertar a mão, de tocar a campainha, de ligar pro cara e falar, tô aqui embaixo. Mandar um abraço. Eu É conheci, importante. né, eu viajei o ano passado, praticamente eu fiz o Campeonato Brasileiro inteiro de carro. Não tinha planejamento para comprar passagem e tal. E eu costumo falar, cara, às vezes eu tô no carro de corrida, o celular tá no bolso tocando. Teve um dos nossos preparadores lá, um dos nossos parceiros, o Fabiano, inclusive, fui eu que meio que aproximei ele da categoria. A Copa HB20 foi uma das ideias que eu tive também, cara. Caramba, você Caraca, foi que o pai legal. da criança também. Ô Anderson, cara, o nosso papo aqui precisa de mais episódios pra gente Com colocar certeza. tudo isso. E, cara, já tá convidado pra vir Vamos em outros fazer um. momentos. E eu gostei muito dessa tua linha da gente saber dividir isso, né? O mundo empresarial, mais vida, família. E isso é uma coisa que eu e o Diego também quer trazer um pouco pra dentro do universo do My Como Pode. Que é falar de família, falar de Deus também, falar de coisas que, é o que você falou, várias coisas te formaram no homem que você é. Então a gente considera bastante isso. Cara, e caminhando já pro final aqui, a gente queria pedir para você deixar uma mensagem pra galera que nos ouviu, porque, cara, tem aquele cara que tá saudável financeiramente, que tá bem, mas também tem aquele cara que tá passando um momento de dificuldade, que talvez tá naquele momento que você passou lá em 2019, e a gente queria te pedir para deixar uma mensagem para esse cara que de repente tá vivendo o que você já viveu aí. Cara, recentemente eu recebi a visita de um amigo meu, né? A gente já trabalhou juntos. Ele estava numa empresa muito grande do nosso segmento e ele passou por um burnout. Ele meio que saiu da empresa, puxaram o tapete, né? O famoso puxar o tapete. E ele veio conversar comigo. Ele falou, cara, eu não estou te pedindo nada, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, só preciso conversar com um amigo. E nessas horas que você vê, né? As pessoas, a maldade. Ele teve na minha empresa, ele não me pediu nada. Muito pelo contrário, ele me trouxe uma oportunidade, né? Para mim, pro Anderson, pro interno, né? Poder ajudar um amigo. Então, o que eu diria é o seguinte, cara. Eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente tem que acreditar nos sonhos, né? Sim. A gente tem que lutar, a gente tem que respeitar. Hoje a gente está numa geração que não respeita os mais velhos. Eu sou daquela época que a senhora apontava na esquina e você pegava a sacola, né? Você vê hoje algumas atrocidades na mídia e tal, e você tem que educar, mano. Tem que cuidar dos pequenos em casa. Tem algumas coisas que estão acontecendo aí que eu não curto muito, eu ainda prefiro a família, sabe? Sim. Tem algumas coisas como é que eu poderia dizer sem deixar ninguém chateado comigo? As mas, inversões cara, sociais, né, Anderson? cara, acho que esse lance de você ser vítima da sociedade. Sim. Cara, eu sou nascido e criado em uma casa pequena, mas minha mãe sempre falou, vai estudar. Eu estudei em colégio público, os meus irmãos em colégio público. Hoje meus filhos estudam num colégio pago. O inglês que eu não tive, eu procuro dar. Eu recomendo para as pessoas o quê? Lutar, cara. A luta. Mas não desistir. Então, tem sonhos que, cara, é difícil. Hoje você vê muita coisa de internet, muita gente que fala que tá bem, né? E no fundo não tá. Os dublês, né? Aquela falsa sensação, aqueles cursos para você ficar milionário, mas quando você olha, mas que carro que o cara tem? Que é onde ele mora? A casa é dele? Ah, não, mas... Entendeu? Então acho que o cara tem que buscar o caminho dele. Sim. Como a gente está aqui falando um pouquinho mais, Sim. um pouco mais bairrista, né? Sim. Cara, teve épocas aí da nossa vida que a gente passou por tribulações, né? A gente passa por tribulações todos os dias. É acreditar, é buscar, é lutar, é montar projeto, é trazer para o papel, escrever. Pega um caderno, cara. Gostei muito Materializar dessa as ideias, sacada, né? é verdade. Materializar a ideia, é verdade. Você trazer para o papel, é importante você escrever. Tirar do campo das ideias. Sim. Né? Ferramenta. Isso aqui é uma mega ferramenta, mas isso aqui também destrói reputações. Entendeu? Uma informação. Eu acho que a pessoa tem que seguir um caminho
sério, honesto, parceiro, pessoas vão querer te derrubar. Você falou lá Você- do inimigo, né? Do mal. É, né? o inimigo, cara. O inimigo vai querer te derrubar. Recentemente eu tive um problema com uma pessoa que não mediu as consequências de uma saída. Entendeu? E ela destruiu um patrimônio meu e pra mim é imperdoável. Eu não tô aqui pra perder. Né? Não tô aqui. Eu costumo falar o seguinte, quando uma pessoa, já algumas pessoas já vieram falar isso pra mim, ô, me perdoa. Eu falo, eu não. Eu não te perdoo, não. Perdoa. Quem vai te perdoar é Deus, cara. Conversa com ele. Entendeu? Então eu tô na torcida aqui, vai lá, segue sua vida. Segue. Se você continuar com essa linha de raciocínio, o final você já sabe qual é. Você já teve aqui, ó, o começo do fim. Se continuar, você sabe que o final vai ser triste. Mas é isso, acho que acreditar, é lutar, é buscar, sabe, ainda abraçar pessoas. Sim. Sim. O legal disso, Anderson, cara, primeiramente, muito obrigado pela sua vinda, porque Maravilhoso. eu sempre costumo falar que é sempre uma aula para nós, né? Mas quando vem pessoas iluminadas como você, eu vejo que você, da mesma forma que o Mundo falou de categoria de base, você teve bons mentores, hoje você transborda na vida de muitas pessoas, né? Sim. E não só dos seus colaboradores, mas dos seus filhos, nas nossas vidas, que eu tenho certeza que... Eu tenho um grande exemplo para dar para vocês aqui, ó, no automobilismo. O automobilismo ele tem hora para você entrar na pista. Sim. Ele tem hora para você estar lá. Entendeu? A empresa não é diferente, cara. Você tem hora para entrar. Você pode até estender o seu horário na empresa para você levar um resultado para tua casa, que às vezes é necessário. Você fazer a tal da hora extra, Sim, esticado. entendeu? Hoje o brasileiro ainda está sendo forçado a tal da CLT. Cara, se liberta disso. Se liberta disso. A gente vai ter que trazer esse homem mais algumas Não, com vezes. certeza. aí O empreender hoje, eu vejo, eu abro o vidro do meu carro, eu compro pipoca na esquina do mesmo jeito, irmão. Eu compro uma pipoca ali na Papine ali, eu tenho um tiozão lá que eu sempre compro a pipoca com ele. Posso falar o nome da pipoca aqui? Oxe, claro. A pipoca Emília dele lá é a melhor que tem. Aí, E eu troco uma ideia com ele, aí, como é que tá o comércio, como é que tá as vendas e tal. Ô, filho, tá assim, assim, assado. Esse dia eu passei lá, procurei minha carteira e falei, não, depois você paga. Já é da casa. Confiança, cara. isso mesmo. Hoje tá tendo isso, né? O pessoal vendendo... Vou dar um exemplo. Na nossa categoria lá, a gente tem 80 carros de corrida. Sim. Cara, eu olho para aquilo e falo, isso veio de uma ideia, mano. E eu tava lá. Que saiu, né, pro papel e tal. E eu tenho desenho até hoje. Olha que legal. Eu tenho desenho até hoje. Posso mostrar? Pode. Onde tudo Vai estar começou? passando na imagem aí também. Você me manda que nós vai colocar isso Olha aí, isso né? aqui, ó. Cadê aqui? É o nosso parceiro meu. Eu coloquei ele no automobilismo, é o dono da categoria hoje. Ele sabe o que eu tô falando. Daniel, parceiro. É o dono do grupo Viamar. Vocês conhecem aqui. Caramba. É, o Daniel. Eu que levei ele para automobilismo. É o dono um dos donos do grupo Viamar. Tá aqui, ó. Primeiro desenho. Caramba. Olha que legal. só. Aponta ali pra... Aqui, ó. Não, vai estar passando agora, o pessoal já vai estar vendo Pô, já. legal. Caraca, Animal. que legal. 4 loucos, 4 empresários, domingo. Vamos fazer uma reunião. Ô, vamos montar um carro de corrida aí? Que E doideira. o Daniel é concessionário Hyundai. Sim. Daniel é um cara, porra, fora da curva também, o baixinho é pesado. E ele falou, eu falei, vamos fazer um HB20, meu, não tem nenhum no Brasil. A gente fez o primeiro. E hoje tem 80. Caramba. Se tem 80 carros, 80 pilotos. Uhum. Se tem 80 pilotos, você precisa de preparador, mecânico, fornecedores. Ou inclusive deve ver esse vídeo o Juca, que é o cara do adesivo, que é o cara que faz o layout, que faz aquilo colorido, O tanto que bonito. transbordou. Entendeu? Então, Verdade, né? cara, olha só. Uhum. Quando eu vejo ali, às vezes estou debaixo do meu capacete e a lágrima está escorrendo. Legal. Você transbordou, né, cara? Você impactou em outras pessoas. E falo, tem gente que ri. É um HB, mas tem muita técnica para guiar um HB. Poxa, imagina. Tem muita técnica. É o que você falou. Não é só acelerar, não. Uma pista de corrida oficial O é risco, outra cara. coisa. É. É o risco. Então imagina, é um empreendedor, ele acreditou. O Daniel seguiu, eu tive que sair, o momento era um momento meu, ele não queria que eu saísse.
na ocasião, ele falou, você não vai me abandonar. Aí eu falei, cara, eu não tava bem. Entendeu? Eu tava passando por uma situação, quebrei, não tinha mais nada que fazer lá. Ele falou, cara, não vai, me deu outras oportunidades e tal. E, cara, tá lá hoje. 80 carros. Imagina quantas cegonhas para levar 40 carros. Correu agora em Brasília, a gente correu em Campo Grande, que são duas categorias diferentes, né? É a Copa e a Comfort. É o HB20 modelo antigo e o HB20 modelo novo. Entendeu? Teve um ano que eu tava nas duas. Anderson, eu queria te fazer, no caso, um pedido, na realidade, um convite, né? Mas é um convite para nós te visitarmos, né? Nós temos aqui, agora que vai sair esse quadro, que é o Maicomo Visita. Né? Só que aqui, enquanto você falava, já veio um campus de ideias, né? E eu queria saber com você se faria sentido o Maicomo pode acompanhar um dia, né, desse automobilismo. Quem sabe também fazer uma gravação lá dentro do carro pra galera ter uma dimensão do que é. Pode. Cara, o pessoal da Copa, cara, eles são super solistas, cara. Automobilismo é uma coisa que a galera olha distante, porque você tá na arquibancada. Sim. Entendeu? Mas dá pra ir, sim. Dá pra conhecer a categoria. É bonito de ver. Imagino. É lindo de ver. De você ver, assim, os 80 carros no mesmo galpão e a turma fazendo reparo, o outro trocando o motor, o outro equalizando o carro e a galera já pondo adesivo. É uma indústria, cara. O automobilismo é uma indústria. Legal. E é muito legal. Cara, de novo, lembra aquele cara lá no começo, lá que falou que lavava a peça? Eu tinha um sonho, eu fui atrás dele. Não desistiu, né? Você vê, eu fui lá blindar um carro para a filha do Daniel, né? E ele virou no final da reunião e falou: tem um negócio pra falar para você. Vai ali e fala com o Daniel, que é o Freire, que é o nosso CEO. Ele falou: vai lá falar com ele. Eu falei: o Daniel pediu para falar com você. Eu não conhecia o Freire. Ele falou: o quê? Eu falei: não, o Daniel pediu para falar com você. Negócio. Ah, não, peraí. Escolhe um carro aí e anda. Assim. Cara, legal. é muito louco. Vai ter em maio aqui, em Interlagos. Normalmente a nossa maior corrida, o maior público, porque a gente... a HB20 ela não corre sozinha no autódromo. Então ela tem a Copa, HB20. O ano passado tinha a NASCAR junto com a gente. Ah, sim. Você vê o que é automobilismo. Coisas diferentes acontecem dentro da blindadora. Tinha um NASCAR lá dentro da minha blindadora ontem. NASCAR? É um carro da NASCAR. Que legal. Entendeu? Foi lá para fazer o layout. E a Screen Race, que é o Juca, um irmão que eu tenho no automobilismo. Como ele fala, amizade improvável. Tava lá fazendo adesivo dentro da empresa. Olha que legal. Entendeu? Tava fazendo adesivo. Acho que esse carro vai estar exposto no Shopping Center Norte. Sério? Tem até as fotos dele aqui já. É uma comunidade muito, né, muito viva. Cara, muito... é um lugar de muito relacionamento e tem tudo a ver com o meu negócio. E nós queremos mostrar isso pro público. Porque né? o automobilismo não é um esporte barato. Sim. Né? E normalmente o pai do piloto, ou o próprio piloto, consome o meu produto. Sim. Né? Mas é esse carro aqui, ó. Vai estar passando. Nossa, que bonito. Caramba, cara, lindo. Vai estar passando aí pra galera dar uma olhadinha também. Caraca, que legal, que animal. Tava lá fazendo adesivo, carrinho. Agora, acho que, se eu não me engano, ele tá dentro do Shopping Center Norte. E Anderson, essa parte dá pra perceber que é a parte que você fala com paixão, né? Porque nós entramos na parte do lifestyle, né? Que aí é o Anderson mesmo falando. Cara, né? mas é um momento de diversão. A gente tem lá um garoto de 15 anos que anda com a gente. E a gente tem a categoria das meninas agora. Ah, é? Olha que legal. Que legal. Dentro, lá é dividido, são 40 carros, mas são divididos por piloto profissional, por piloto que tem mais experiência, por piloto que veio do kart. Né? Eu, por exemplo, tô na Super. As meninas também estão na Super. Deu pau na gente lá, cara. Mas é legal, tem as meninas com a gente. Eu tenho uma dúvida agora que, falando de lifestyle, e quais são os sonhos que o Anderson, né, já realizou que hoje Cara, eu você fiz fala... essa pergunta esse dia pra minha esposa. A pergunta que você quer fazer. O que eu não realizei? Exato. Cara, eu quero viver mais. Eu venho me cuidando. Sim. Então, um sonho que eu tenho de ter que o nível de estresse que a gente vive é absurdo, né? Então, todo dia, eu costumo falar lá na empresa, todo dia pra gente é 30 dias. Hoje eu tenho 6 30 dias que eu vendi 6 carros. É verdade. Tirando um que é usado, mas o outro que entrou, mas eu tenho 4 vendas hoje. Então eu tenho 4 30 dias. Para trabalhar.
daqui 30 dias eu tenho 4 carros para entregar. E Entendeu? assim, né? Eu tenho o melhor vendedor de carro do mundo, se eu não me engano, ele vende um carro por dia. A minha meta é vender um carro por dia, inclusive aos sábados e domingos. Caraca. É isso, sendo usado, zero usado, novo, entendeu? De corrida. Achamos o objetivo do homem. Mas É assim, isso. cara, cara, eu quero viajar mais, né? É óbvio que eu quero ter uma casa maior. Com relação a carro, eu tô tranquilo. Eu imagino. Porque carro, todo dia. Eu imagino. Hoje eu andei de moto. Uhum. Pra Hoje dar eu andei uma- de moto. Não, andei de moto hoje, porque não tem como. Eu tinha uma reunião às 9, eu tinha que tomar um café com um amigo às 11, Uhum. eu tinha que estar numa outra reunião às 13. Só de moto. Não, minto, eu tinha que 9, 11, almoço, outra reunião, outra visita e nesse meio tempo pilotando as coisas por telefone. Compra, venda, troca, compra Imagina a material. cabeça. Dando autorização de compra, mandando pedido, entendeu? Então, quando eu falo, isso aqui é uma ferramenta Se souber usar. É verdade. incrível. O cara que... O homem de vendas, ele tem que ter um telefone sempre sobrando. A mais. Então, Que eu aula, hein, papo Manu? teu. Que aula. E, pô, que papo legal. Acho que ficaríamos aqui, acho que umas 3, 4 horas facilmente. Vou trazer uma turma aí também para conversar, Não, para nós pode vir, com rasgar certeza. o verbo, Por falar favor, umas cara. besteiras aí. Eu acho que vai ser muito bom. Assim, enquanto você falava, me veio várias ideias também. A gente depois, aqui no off, vamos preparar umas coisas legais aí pra galera do Maicon. Isso aí. Anderson, quero te agradecer. E se a galera quiser conhecer, no caso, a sua blindagem em relação às redes sociais, ou se quiser ir lá na loja, precisar falar com você, como que elas fazem? Cara, na blindadora, eu gosto que avisem. Sim. Que a gente quer atender bem. Claro. Então, na blindadora, se alguém tiver a curiosidade de conhecer, me chama no meu WhatsApp ou no meu Instagram, né? Anderson79. Na blindadora Sou Blindagem, né? @ Sou Blindagem. E a Copa HB20 também. E a Tem Copa muito, Putz, Galera, dá pra acompanhar tudo aí pelas redes, né? cara que gosta de carro, gosta de automobilismo, não tem Sim, jeito. E, é aí, verdade. e quando o cara desce no S do Senna, pela primeira vez? Aí, Imagina é a hora que eu, escorre a lágrima. agora você imagina eu, imagina eu, Uhum. né? 46 anos, já andei em muito carro, Sim. carro muito caro, carro menos caro, Uhum. carro blindado, carro não blindado. Esses dias eu tive o prazer de andar com uma 911 no autódromo. Cara, eu lavava a peça na rua, na oficina do meu pai, mano. É. Entendeu? E eu e a minha esposa, nós fomos convidados, Uhum. porque a gente acaba criando um relacionamento com as marcas, né? Sim. E eu fui convidado. E eu fui de piloto. Que legal. Eu tava com a sapatilha, capacete, Uhum. só a luva que não precisou. Aí o piloto o piloto instrutor falou pra mim, cara, você já é piloto, né? Uhum. Você anda no quê? Eu falei, ando na HB20. Vocês são loucos. Ó, já tá tudo que dá aí. Cara, Só imagina, ir. fiz uma Que volta, emoção, hein, mano? fiz 2 voltas com a 911 no autódromo e é um prazer, cara. É um prazer. legal. Então, mais uma vez, se o cara sonha, Uhum. vai atrás. Muito legal. Isso aí. Maravilha. Anderson, muito obrigado. Galera, Tamo junto. siga as redes sociais, todas elas vão estar aqui na descrição. Deixa o like, comenta bastante, acompanha tudo isso. E nós vamos estar lá, vamos mostrar isso daí pra vocês na íntegra aqui. Isso ó. vai chegar, né? Eu galera. acho que vai ser muito bom. Legal. Anderson, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida, você continue transbordando na vida de muitos. E tem mais algum assunto, Manu? Tem mais algum recadinho aí pra galera? Galera, aguarde que vai vir muita coisa boa, cara. Dá pra sentir aqui a frequência, a energia. Tem coisa muito boa aí pra vir com a galera da sua blindagem. É isso. Um abraço. Isso aí, abraço. Aqui é onde a mente da quebrada vira empresa. Bem-vindo ao Mais Como Pode. Do nada eu fiz meu corre virar plano, visionário tipo mano com vulcano, quebrada pensa grande não te engano, se o jogo é vida eu jogo insano. Ai como pode, falo que é real, mente milionária, coração local, de favela pro mundo, sem manual, é business com alma, é original. Sem medo, sem flows e crama, mente afiada tipo lâmina, cada sonho uma chama, cada erro mais grana. Sem medo, sem freio, sem drama, mente afiada tipo lâmina, cada sonho uma chama, cada erro mais grana.